pai, eu vou ganhar 10 mil reais na internet. Nossa, ele ficou bravo comigo, eu achei que ele ia me bater aquele dia. Eu já tava velho, gente, eu tava 26 anos aí. Eu te dar uma enxadada. Eu já tava velho já. Eu falei, meu pai, um dia eu vou ganhar 10 mil reais na internet. Ele jogou a enxada longe e ficou bravo. Você precisa se internar, você é louco, você é doente, você tem problema, rapaz, você não sei o que, lá. Olha o sol aí, o dinheiro teu é jogar terra no pé, que ele falou pra mim no dia. Nossa. Foi assim, triste, mas ao mesmo tempo eu tava motivado dentro de mim, porque eu sabia que eu ia chegar. E até foi interessante, que aí passou 30 dias. Eu fiz os primeiros 10 mil, depois que eu falei com ele. E eu mostrei pra ele um dia no sofá em casa. E eu falei pra ele, pai, eu falei pro senhor que eu ia ganhar 10 mil na internet, tô mostrando aqui pro senhor, mostrei pra ele minha conta bancária, tinha dado, eu lembro até o valor certinho, tinha dado R$10.054. Seja muito bem-vindo ao Isso Ninguém Te Ensina. Ninguém. Aqui revelamos os erros que os bastidores do sucesso não revelam. E eu sou o Everton e ao meu lado está a Amanda. Bonita, inteligente, maravilhosa e cada dia mais rica. Muito bom. Graças a Deus. E esse podcast é um patrocínio Do Soicast. Você que está afim de ter o seu próprio podcast, nós temos aqui um estúdio maravilhoso. Pode vir preparadinho para poder gravar com o nosso querido Rafite, que está atrás das câmeras, ele que opera todo o maquinário. Então, se você precisar de um podcast ou uma agência, a Ecos Comunicação e Exposição também está à sua disposição. Tá vendo como que é fácil? É Nossa. só você chegar, sentar e gravar e falar. Não é fácil? Muito fácil. Ixi, eu muito falo. fácil. Pra que você vai pensar em como montar um podcast? Como comprar equipamento? Não, bobeira. Então, se você quer gravar um podcast como esse, é só você... Não invente a roda. Não invente a roda. Eu vou deixar o arroba aqui, é só você clicar e mandar um direct lá no Soicast. Exatamente. Tá certo? E hoje estamos aqui com a presença ilustre do Jonathan, o cara que saiu do interior do sul de Minas. Não, ele ainda está no interior. Mas ele saiu da roça. É de uma cidadezinha menor. da roça. Vamos falar da roça. Literalmente, da roça. Ele desenvolveu uma metodologia de marketing e ele conseguiu dar escala nessa metodologia. E hoje ele tem mais de 15 franquias no Brasil e mais de 4 mil clientes. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Jonathan, se apresente. Obrigado. Seu pitch obrigado. de 2 minutos. Obrigado. Bom, eu queria primeiro agradecer, o convite no podcast. E, bom, pitch de 2 minutos é Jonathan, que saiu da roça, puxando enxada, cara simples, objetivo, que busca entregar o marketing de forma mais eficiente, simples e direto, para transformar negócio, inovando, principalmente com custo-benefício. Muito bom, muito bom. Jonathan, traz o microfone mais próximo da boca, porque isso que você vai melhorar. Sim. Jonathan, como você fala de marketing... Eu acho que marketing hoje é o termo mais buscado no Google. Sim. Todo mundo quer fazer marketing, todo mundo quer vender, todo mundo quer escalar. E quando a gente fala de marketing, o que você enxerga de marketing? Qual que é a transformação que o marketing gera para uma empresa, no seu ponto de vista? Hoje o marketing ele mudou bastante ali, principalmente na pandemia. A gente vai contar a história da empresa, mas basicamente ali na pandemia, onde os negócios fecharam as portas, é onde, procurando ali meios de ganhar dinheiro, quando estava tudo fechado, o pessoal migrou para o digital. E a partir daquele momento ali, o marketing teve uma grande virada. Marketing sempre funcionou. Então a gente pega lá de rádio, revista, e foi indo para televisão, e hoje o que domina é o digital. Perfeito. Então hoje uma empresa que ela não se posiciona principalmente no digital, ela está fora dos negócios. Então, hoje o marketing é um ponto crucial, principalmente para a prospecção de novos clientes, que é um sistema mais fácil e barato de prospectar e fazer vendas para qualquer negócio. Então, hoje o marketing revolucionou nisso, principalmente pelo digital. Hoje os outros sistemas ainda funcionam, mas o digital hoje que domina. E de onde é que você apareceu, que você falou assim,
tava lá na enxada, aí um dia do nada falou assim, acho que eu vou fazer marketing digital. Sim, essa pergunta É, foi muito boa. A pergunta foi muito boa. tava lá pensando, debaixo do sol, carpindo um lote. Sim. Se você não sabe o que é carpir um lote, procura no Google. A história é bem interessante. Em resumo, eu vim de uma família muito pobre mesmo, muito humilde. E meu pai sempre trabalhou na roça. E até a profissão dele, na hora de contar nas escolas, né, o pessoal perguntava qual que é a profissão do pai. E meu pai tinha um costume de chamar lá, não sei se isso existe ainda, mas era turmeiro. Era a profissão Turmeiro, dele. é claro que Né? a gente... Então... Você sabe que eu conheci um headhunter em São Paulo, de uma agência de recrutamento, um cara topíssimo, né? Ele só cuida desse C-level. Sim. E aí a gente conversando, e ele é daqui do interior de Minas, e aí eu perguntei pra ele assim, você faz o quê? Aí ele achou que eu não sabia, que ele falava assim, eu sou turmeiro. Aí eu falo, meu filho, você tá falando com quem veio de Serrania. Sim, então assim, tinha essa profissão, né, que era turmeiro. E aí, desde pequeno, eu fui uma criança de poucas condições pela família e por todo o trabalho que meu pai e minha mãe, lógico, um trabalho honroso, mas que não dava muito dinheiro, não dava condições. Então, meu pai trabalhou a vida inteira na roça, vida inteira. Então, ali com meus 10, 11 anos, eu cheguei a questionar minha mãe por isso, que a gente nunca tinha nada, a gente não tinha roupa, eu usava um tênis por ano. Isso pra ir pra escola, pra ir pra igreja, pra fazer tudo. Imagina só. Era o que chute? Era o que chute pra cima. Era isso mesmo. Era isso mesmo, exatamente. Que mais? Que o pé ficava até torto. O pé ficava até torto. E aí um dia questionei minha mãe sobre essa questão financeira mesmo. Com 11 anos. E aí minha mãe falou que não sabia sobre dinheiro, que ela não tinha. E ela falou pra mim perguntar pro meu tio, que meu tio tinha um tio rico lá. E quando eu fui perguntar pra ele, ele falou, tem duas formas de você ficar rico. Ou você vira fazendeiro, ou você vira empresário. Era um dos dois. Aí eu, criança, né, 11 anos, eu pensei assim, fazendeiro, eu já tô trabalhando na roça com meu pai de vez em quando. Eu não quero nem ser dono disso, porque eu já puxava enxada ali naquele tempo, né? Nas férias, principalmente. E aí eu fui buscar o que era empresário. E aí foi onde eu me encontrei no empreendedorismo. Eu já estudava empreendedorismo desde os 11. Então é um negócio assim que eu me encontrei no digital puxando enxada, mas foi uma construção de longos anos. Então, eu estudei empreendedorismo, trabalhei com vendas. Então, teve vários negócios que deram errado, aonde surgiu essa empresa, que a princípio era consultoria. Ô, Jonathan, você tá com quantos anos? Hoje eu tenho 32. Não, tô perguntando porque você é mais novinho, bem mais novinho do que eu. Sim. E aí, pra gente entender essa época, porque assim, quando a gente vai falando de digital, e quem assiste a gente tem um público que muito novo e um público que é mais velho. Sim. E esse público mais velho que eu me encaixo na minha idade é um público que não nasceu do digital. A gente é analógico. Sim, né? Então, eu nasci no analógico e migrei para o digital. Sim. Só que eu, com 43 anos, foi fácil, porque a minha migração do analógico para o digital, eu tinha ali uns 16 anos, quando a gente começou a ter acesso à internet de escada. O pessoal que é mais novinho nem lembra disso. A grande questão, e que a gente acredita, sim, que o marketing ele também migrou do analógico para o digital, para a gente é muito simples e é muito fácil. Mas muitas vezes, quando você fala para pessoas que têm ali seus 50, vamos jogar uns 55 para cima? Sim. 55, 60 anos para cima, para eles é muito difícil de encarar. E engraçado, porque a gente está em 2023 e ainda tem essa questão, porque você vê ainda, falando sobre a história do marketing, a gente está andando aqui em Poços, então você tem aqueles painéis de LED que substituíram os outdoors, mas você ainda tem outdoor. Sim, perfeitamente. Você não tem mais muito... panfleteiro, lembra que tinha muita gente fazendo panfletagem na rua? Sim. Porém, a gente vai em feira, por exemplo, a gente vai nesses grandes congressos e feiras, cara, a gente volta com um monte de sacola cheia de papel dentro. Você não tem mais jornal, né? Antigamente você fazia, tinha classificados de jornal. Hoje você não tem mais jornal, você já tem que buscar as notícias dentro de sites e tudo mais. Então, assim,
Existe ainda aquele pessoal que acredita que o analógico ainda é uma fonte, Sim. e existe um pessoal que já entende que o digital é o futuro, que o negócio é ali no digital. Mas eu acho que isso ainda é confuso. Como é que você vê isso? Apesar de você ser novinho e já ter nascido com a digital, né? Sim. É assim, o mercado ele sempre atualiza e as empresas têm que atualizar junto. A gente tem que pensar do mesmo princípio do celular. Uma pessoa que compra um celular, por exemplo, a cada ano ele vai atualizando. Então, por exemplo, você pega lá o iPhone. O iPhone vai chegar num tempo que ele não vai ser mais tão efetivo, porque a metodologia mudou, tudo atualizou. As empresas é a mesma coisa. Então, hoje, como a gente está falando de outdoor, por exemplo, e aí a gente está falando dos indoor, né, e tudo mais, esses outdoors eletrônicos. E jornal, panfleto, eles funcionam? Ainda funcionam, mas não funcionam tão bem mais como o digital. Porque, pensando, por exemplo, do sentido de panfleto, você entrega panfleto lá nas casas, você não tem controle de quem pega aquele papel, né, então você não tem direção de público. O digital você já consegue pegar o público correto, o público certo. Então, por exemplo, você vende um produto. Vamos imaginar que um produto para o público feminino. Então, se você entrega panfleto nas casas de forma aleatória, casa por casa, você vai atingir várias mulheres, mas vai ter casa que vai ter só homem, vai ter casa que o cachorro vai comer o papel, vai ter chuva que vai molhar e vai derrubar o papel. Tem gente que pega o papel, não gosta, já amassa, já joga no lixo. Não. Agora, no digital, não tem como ele amassar, não tem como molhar, não tem como. E eu entrego só para o público efetivo. Da questão das pessoas se atualizarem, eu acredito assim, a gente não tem que partir do princípio de que todo empresário tem que saber tudo, principalmente do digital, mas ele tem que ter uma noção básica. Então, hoje, o que ele precisa saber lá do digital? Ele precisa saber que ele precisa ter uma presença no digital. Então, a gente está falando de uma rede social, de um site, alguma coisa simples. Ele precisa ter essa presença digital para a pessoa pesquisar no Google e achar ela. E, ao mesmo tempo, ela tem que usar ali um social media, um design, tráfego pago. Perfeito. É isso. Ele sabendo o básico, ele pode contratar alguém terceirizado, que sai mais barato ainda, e atualizar a empresa dele. Até porque para ele encontrar uma pessoa, para ele colocar dentro da empresa quem tem o conhecimento, por exemplo, de tráfego pago, é muito difícil, né? Sim. É difícil. E é muito caro. E é muito caro. Muito caro. Para trazer para dentro da empresa. Exatamente. Mas por que você gostou de marketing? Porque, como eu nasci na empresa ali a empresa minha, quando eu lancei, ela era de consultoria empresarial. Na verdade, foi assim, eu montei a empresa, estudava empreendedorismo. Quando eu fui pesquisar lá marketing digital, na época eu não sabia o que era marketing digital. Aí na época eu fui lá no Google e pesquisei como ganhar dinheiro na internet. 12 anos de idade. É verdade, gente, eu juro. Eu pegava R$2 com meu pai, eu pegava R$2 com ele, pedia dinheiro. O único dinheiro que ele me arrumava era esse. Eu pegava R$2 na Lan House, naquele tempo, né? Nem sei se existe ainda Lan House, acho que não tem mais. Na Old Center, né? Na época era Old Center. Eu chegava lá, pagava R$2, dava direito a meia hora, se eu não me engano, e digitava lá, como ganhar dinheiro na internet. Na época eu descobri um negócio que chamava BTC, PTC, que era Pay to Click, que era basicamente pagamento para clicar, que era o Google AdSense na época. Nossa. Eu não sabia. Isso eu tô falando com 12 anos, 13 anos. E ali eu já comecei a gostar desse ramo mais digital. Só que ali a gente tem o tempo de maturidade empresarial. Então a gente erra muito, a gente vai por muitas vias, né? A gente quer fazer tudo, quer ganhar dinheiro. Só que o digital mesmo nasceu no meu coração, foi na pandemia. Foi na pandemia mesmo. Porque daí eu abri a empresa que era de consultoria. E eu comecei a prospectar isso lá na minha cidade, que é Botelhos, né? Uma cidade pequena demais. Só que aí o que aconteceu lá? Alguns empresários começaram a me humilhar, porque eu era um cara, 25 anos ali, já pulando a história, né? 25 anos, muito novo, não tinha referência nenhuma, começando do zero ali. Eu trabalhava no digital, mas em casa, ninguém sabia que eu ganhava dinheiro com isso. E alguns empresários me humilhavam. E aí uma empresária lá me falou uns negócios lá, eu fiquei muito triste. Falou assim, ó, faz o seguinte, isso aí que você tá me falando, você tá muito cru ainda, o mercado digital tava em ascensão ali na pandemia. Faz o seguinte, vai embora pra tua casa. Ela me falou desse jeito. Se você leva 30 dias e me dá 30 dias, se você não quebrar a tua empresa em 30 dias, você volta aqui. Ela me falou isso. Hoje você agradece ela, porque ela eu agradeço ela, foi graças a ela. Né? Eu não vou falar nome, mas ela fez isso. Ela é de lá ainda. Baita combustível, né? Baita combustível, realmente. Porque você era um foguete e ela colocou fogo, né? Isso, porque eu saí da loja lá dela,
E eu parei em frente ao Banco do Brasil, na rua mesmo, no centro, comecei a chorar. Porque, é assim, eu estudei empreendedorismo desde o início. Quem tem um espírito empreendedor sabe como é que é o instinto de querer vencer, conquistar. Não é tanto pelo dinheiro. Não. É mais uma questão de outra coisa, outra pegada. É a questão de chegar. É outro bichinho que pica o Isso. apetite do empreendedor. E É esse- aquele negócio de falar assim, vamos abrir um CNPJ? CNPJ a gente não pode sabe, abrir hoje. não sabe nem do que é. Vamos abrir um CNPJ? E eu tinha isso. Então, imagina, e essa empresa minha que hoje ela existe, ela nasceu no meu coração há 10 anos atrás. Mas, E aí- eu entendo o seu lado, eu já passei algo parecido, às vezes a Amanda também já deve ter passado algo parecido. É porque quando a gente está iniciando, a gente tem um nível de imaturidade, Sim. a gente não sabe vender tão bem. Sim. Porque você sabe que você consegue vender um produto por 50 mil e tem Sim. pessoa que está ralando para vender o mesmo produto por 1.000. Sim, É exatamente. maturidade, é o Sim. nível de confiança, a transformação que você gera para a pessoa. Sim, E hoje, quando você senta na frente de uma pessoa para uma reunião de negócios, sim. é outro diferente, Jonathan. É outra Outro coisa. Jonathan. Até porque se Exatamente. você voltasse no tempo, você ia ver, falar, caraca, esse Jonathan aqui, nossa, Jonathan, fala isso. Em vez de você falar isso, fala isso que vai dar bom. Exatamente. É porque é o início. Sim. Mas é o se tornar adulto, é que eu falo sempre, se tornar adulto é muito bom. Exatamente. Crescer é muito bom. E a gente já nem liga mais para as dores que a gente tem. Sim. Então, assim, por isso que a gente fala, quando a gente foi abrir esse podcast, né, que a ideia é contar. O pessoal fala assim, você vê as pingas que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva. Então, a ideia sempre foi, vamos contar os tombos que a gente leva, Sim. porque é importante as pessoas entenderem que para chegar onde eu tô, eu caí muito, Sim. mas foi nesse choro e nesses nãos, Perfeito. porque Sim. o pessoal acha que fala assim, ai que bonito. Você recebeu um sim, você recebeu no mínimo uns 30 não. Sim. Então, não para você já não faz diferença. Então, o bacana do tombo que a gente leva é você usar um não, por exemplo, e falar, Sim. caraca, Cria meu, casca, né? vou jogar gasolina em fogueira aqui. É casca, Vambora, é casca, Exatamente. você entendeu? Eu acho que Isso é nesse cresce. momento que separa os meninos dos homens. Você poder ter desistido, falar, opa, roça, esse Sim. negócio não é pra mim. Sim. E tem muita gente que faz Sim. isso, sabe, cara? Sim. Eu acho que essas pessoas que não avançam quando acontece isso, é porque não é pra ser empreendedor mesmo. Sim. Exatamente. Porque é nesse momento que, cara, ou vai ou racha, Sim. entendeu? E tem gente que, não vou, isso não E é até pra mim. nesse momento eu mesmo não tive escolha, eu tive que voltar pra roça, de qualquer jeito. Porque aí teve pandemia, fechou as portas de todas as empresas. Eu chorei, sofri muito. Mas aí fechou as portas das empresas, eu vi a oportunidade fechada, como é que eu ia vender serviço para empresário que tava com a porta fechada? Aí eu tive que voltar pra roça. E a minha esposa grávida, Nossa. não tinha como ficar. Eu não era registrado, tinha acabado de abrir a empresa. E eu tive que voltar pra roça puxar enxada de novo. E aí fui lutando com isso, com digital e roça. Então foi uma questão até assim do marketing, não é que eu fui empurrado. Eu fui meio direcionando já. Só que eu sempre tive um mentor, que é um amigo meu, e eu trabalhando na roça. Essa história é muito curiosa, mas eu preciso contar que é a verdade. Né? Eu sou um cara de fé também, sou cristão, evangélico e tal. Eu acredito muito em Deus. E um dia eu tava lá na roça, a gente tava roçando, no sol quente, igual tá agora. Quente, mais quente mesmo. E aí, a gente tava trabalhando, cortando mato. E aí, Deus me impôs um negócio no meu coração, de falar pra mim, prospectar cliente na internet. Prospecta cliente na internet. Aí eu fiquei mó feliz que Deus tinha falado no meu coração, né? Eu liguei pra minha esposa. Amor, agora vai dar certo. Eu já tinha quebrado 7 vezes antes. Então esse negócio foi o 7º que deu certo, mas 6 deu errado. E aí eu contei pra ela. Aí ela me esculachou mais ainda. É verdade. É verdade. Nossa, eu super gente. Ela falou assim, fica na roça mesmo, vai puxar enxada mesmo. baixo. É. Não, e ela falou um negócio muito pesado na época. Eu tô contando aqui porque ela me autorizou a contar isso pra onde eu for, né? Vai apanhar em casa. Não, já autorizou. Ai, meu Deus, como Mas que ela é- chama? Eu não vou Letícia. cortar, eu não Da vou minha cortar. filha. Nem corta. Ela é Letícia, professora, então ela tem esse. Ela é tipo assim. Ela sabe do empreendedorismo, mas não é aonde ela Então tá. olha nessa câmera aqui, manda um Pensando, beijo pra me deixa, meu amor, te amo, não briga comigo. E aí ela me esculachou. Ela falou assim, nossa, você tem que largar a mão disso. Todo mundo vê que você dá errado, você não nasceu para as coisas, para ser empresário. Todo mundo vê isso. Só eu sei que não vê. Foi um tapa na minha cara. Fala, esculhambou eu.
Meu, eu desliguei o telefone, eu não consegui falar nada, porque eu paralisei na hora, porque eu tava feliz que Deus tinha falado no meu coração, ela falou isso. Falei, meu, não dá mais, tipo assim, não dá mais no sentido de eu paralisei, não consegui falar nada. Eu só desliguei o telefone. Eu sentei numa pedra, nossa, fiquei igual um largato, assim, na pedra, quente, e comecei a chorar mesmo. Com o bornazinho do lado, com Suor na terra, mato e tudo. A galera E aí- não sabe o que é bornado. Não, a gente tá falando. Eles vão ter que procurar no Google um monte de... E aí Eu faço um cortezinho, o que é o bornado? No supermercado tem bastante, né? Não sei. Mas eu fiz uma oração aquele dia. E eu pedi pra Deus, falei pra Deus, Deus, ó, eu sempre tive o coração empreendedor, eu acredito que eu nasci pra isso. Sempre estudei muito, sempre estudei vendas, tudo. Só que eu tô cansado de sofrer, de chorar e tal. Aquilo que a empresária fez, fazia uns 7 meses atrás, 8 meses atrás, a minha esposa vem e me fala isso. E aí eu quero que o Senhor põe no meu coração. Ou o Senhor fala que é pra eu continuar, ou o Senhor tira do meu coração, que eu vou ser qualquer outra coisa, eu puxo inchada. Não tem problema. Mas tira a vontade do meu coração, se não for da tua vontade e tal. E aí Deus colocou no meu coração na mesma hora. Que ele só falou assim, ó, não esqueça que eu sou Deus do hoje. Foi o que ele falou pra mim. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp pra minha esposa, um testamento. E falei pra ela, eu vou morrer, mas eu vou morrer lutando por nós, pelo nosso filho, que você tá grávida e tudo mais. Eu não preciso do teu apoio, mas nunca me critique o meu trabalho. Eu vou trabalhar até sair suor sangue da minha testa, eu falei pra ela ainda na época, mas eu vou vencer. E aí, eu fui embora pra casa, agora é o fato curioso, mas foi o que aconteceu. Eu cheguei em casa no mesmo dia, não é no outro dia. No mesmo dia, ligou a tia da minha esposa, dos Estados Unidos. Ela queria montar um negócio, nunca tinha falado comigo. E ela falou assim, eu preciso montar um negócio aí na cidade e eu sinto que é você que vai ser meu sócio. E aí eu vou montar com você, vou investir. A gente montou uma lanchonete de cachorro-quente, deu tudo errado. O pior negócio. Mas depois disso... No mesmo dia eu recebi a oferta. Mas aí... Aí eu montei a lanchonete de cachorro-quente, de hambúrguer, pizza, e foi um dos piores negócios que eu montei na minha vida. Deu muito errado. Só que aí eu montei minha empresa lá dentro. Aí como a lanchonete abria só à noite, eu usava aquela mesa de madeira que o pessoal come lanche para trabalhar no marketing digital de dia. Aí eu comecei a trabalhar tráfego pago, digital e tudo mais. E aí comecei a fazer É porque na roça não daria pra você levar o seu computador pra trabalhar. isso. Mas eu comecei a trabalhar na roça. Porque eu não podia deixar meu pai na mão, eu não podia ficar sem renda. Ao mesmo tempo, tinha esse negócio que funcionava à noite, mas o que eu fiz? Eu trabalhava na roça, na hora do almoço, uma hora de café, eu vendia. E aí o pessoal ligava pra mim que vinha do tráfego pago, chegava no celular, eu usava meu tempo de folga pra vender na roça. E até dava desculpa ainda, porque eu falava assim, eu tô meio culpado, minha agenda tá lotada, mas não tava nada, eu tava puxando enxada. Mas peraí, deixa eu entender uma coisa aqui. Sim, Você falou que você quebrou 7 vezes 7. antes de chegar nisso. Sim. O cachorro-quente tá nessa 7? Foi a sexta. Foi a sexta. O que foi antes? É pirâmide financeira, O que mais? mexi com Rinodê, vender Nossa. perfume. Ah. Teve uma outra empresa, pode falar o nome de empresa? Pô, Eles não estão patrocinando, cara, né? Mas fica à vontade. Teve uma outra empresa que foi a MS Paris, que eu entrei também, deu errado. o que é de aqueles É perfumes tipo Rinodê contratipo? também. É a mesma coisa. Ah. Rinodê. Já vendi Herbalife na época. Então, até a escola de multinível foi uma ótima escola para mim de vendas. Aí é Até outras porque coisinhas, né? Roupa, tênis. o treinamento de vendas dessa turma é muito faca na caveira. Não, para né? mim é o melhor. Você quer ficar bom em venda, você entra no multinível. Cara, mas E vai a participar do maioria treinamento. dos players do digital passaram pelo multinível. Cara. Mas então, E mas a aí grande maioria. é que assim, ó, eu não acho que você quebrou. É, Eu não Sim. tenho essa visão de que você quebrou. sim. É porque quebrar é um porque negócio muito forte. quebrar, você sabe o que é quebrar? Quebrar é o seguinte, quebrar pra mim é falir. Ah, sim. Falir no sentido, olha, tô devendo pra Deus e o mundo, sim. não, Não, aí tenho não. nome pra nada. Isso é falir, isso é quebrar. O que você fez foi uma experimentação. Sim. Até você. E essa experimentação não é estou experimentando negócios, eu estou me experimentando no sentido de adquirir conhecimento. Sim. E aí Perfeito. entra um grande tropeço das pessoas. Todo mundo acha que para ser um grande empresário, para chegar onde você chegou, para chegar onde você chegou, para chegar onde eu cheguei, a gente acordou um dia, abriu um CNPJ e o negócio fez brilhou estrelinhas no céu. Sim. E na verdade, a gente
experimentou muito para chegar aonde está. E eu falo que isso é a vida adulta. Então, não é ruim. Não é ruim. Sim. E aí você virar e falar assim, nossa, eu quebrei. Não, eu não quebrei, não, eu experimentei. Porque se não fosse toda essa experimentação que você teve, cara, você não estaria aqui sentado de jeito nenhum. Sim, com Você certeza. não estaria onde você está. Porque cada vez que você olha para trás, você fala, cara, eu quebrei nisso, eu não quebrei nisso, eu experimentei nisso aqui deu errado, Sim. precisa disso. Porque assim, ó, o pessoal brinca e fala assim, ó, esse marketing multinível. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com Mary Kay, ela tem um carro rosa. Sim. Ela, além dela viver disso, ela tem várias funcionárias. Sim. Então, assim, para ela deu muito certo. Sim. Então, eu conheço gente que vende abelha rainha e que dá muito certo. Sim. Só que a questão é você meio que encontrar o nicho Sim. dali de onde você estava. Sim. E aí, por exemplo, agora experimentar na parte de comida. Com a comida que é triste você não Então, dá mas certo, aí porque foi comida de- não come. Aí foi aonde eu por conta da minha esposa ter me criticado, falado assim, ó, você nunca deu certo pros negócios, aí a tia dela ligou com a oportunidade, que o dinheiro quer ser tua sócia, você monta um negócio. Aí eu fui consultar quem não era empreendedora, que era minha esposa. Então a ideia partiu dela. Ela falou assim, vamos fazer um negócio de lanche, de pizza, era cachorro quente na época. E porque todo mundo come, é mais fácil de vender, porque todo mundo come e tal. Só que aí não era meu ramo, eu odiava aquilo. Nossa, Eu acho que é por isso que não deu certo. por isso deu certo. É. As Exatamente. coisas só funciona quando você coloca foco e você faz com vontade. Você precisa gostar. Sim. Porque, cara, senão você não vai conseguir melhorar. Como que você vai Exatamente. melhorar algo que você não gosta? Exatamente. Isso é um outro grande erro. O pessoal acha que é o seguinte: vamos abrir alguma coisa que dá dinheiro. Então, por exemplo, pesquisa lá no Google. O que tá dando dinheiro? Sim. Você entendeu? Sim. Tá dando dinheiro abrir coisa de hamburgueria. Sim. Eu não acho que você precisa ter uma experiência de hambúrguer, tipo, ser um chefe, um cozinheiro para abrir. Mas a partir do momento em que você gosta muito daquilo, porque assim, ó, qualquer coisa, e isso chama fé, Sim. que você colocar a sua intenção, ela prospera. Sim. Então, Acredito. você precisa ter intenção daquilo. O que eu gosto? Cara, eu gosto de comida, eu entendo ali alguma coisa de comida e eu vou abrir um negócio de comida. E aí eu vou colocar intenção em cima daquilo. Só que aí no teu caso, além de você não gostar, do você não entender, Sim. não era tua praia, você não estava botando intenção. Então, aonde não tem intenção, não prospera, não adianta. E isso é um outro grande erro do empreendedor. Porque as pessoas acham que... meu pai falava muito, é servir a dois senhores. Sim. Então, eu estava no marketing fazendo negócio de hambúrguer. Sim. Cara, e esse negócio de cachorro quente com pizza com hambúrguer, ou é um ou é outro. Você Sim. entendeu? E aí, você precisa de ter o quê? Intenção em cima Sim. daquilo. Mas você vê a diferença, Amanda? O hambúrguer, o carrinho de lanche que você abriu, você não gostava. Sim. Aí você, não é isso que eu quero. Sim. Agora o marketing, mesmo você passando por perrengue no início, Sim. é isso que eu Sempre quero. ficou... Sempre. Ou seja, às vezes no marketing você passou mais perrengue do que no carrinho de lanche. Claro. Mas Mas no nem marketing viu. você falou, é isso que eu quero, então eu vou lutar. E Essa parada dá isso certo. é uma coisa bacana, porque assim, ó, você que quer empreender com alguma coisa, empreender não é aquilo que eu gosto, não é você transformar o seu hobby num negócio, né? Não é você transformar uma dor num negócio. Sempre pode dar muito certo se você às vezes construir um hobby no negócio, é que você pegar uma dor e se transformar num negócio. Pode ser que dê certo, mas é sempre uma vozinha dentro de você que te fala assim, Sim. cara. A gente gravou um podcast semana passada, que eu não sei Foi quando isso que vai mesmo. ao ar, Que a gente falou muito de propósito. que muito foi de... com Francisco o Francisco Quema. Quando for ao ar, é legal vocês assistirem, que a gente fala muito sobre propósito. Sim. Então, às vezes, essas experimentações é porque elas estavam totalmente fora do teu propósito. Sim. Porque os perrengues que você passa hoje, estando no seu propósito, eles são muito maiores. Você Sim. recebe muito mais. Só que você não enxerga mais como perrengue. Sim, Você enxerga sim. como fala. Isso aí é bobeira, isso aí A isso gente aí é resolve. jeito, isso aí eu Sim. resolvo, você entendeu? Sim, Então exatamente. é outra ideia, a mentalidade ela fica diferente. E nem ser tanto pelo dinheiro também. Porque às vezes a hora que o empreendedor quer escolher um negócio, ele quer escolher o que dá mais retorno financeiro. Só que aí que tá o segredo que a gente tá conversando aqui, a questão do propósito, da gente se encontrar. Hoje eu trabalho com muito amor no que eu faço.
Então, hoje, para mim trabalhar 16 horas no negócio, é super tranquilo. Eu trabalho com prazer. Eu só tenho que parar para dormir mesmo. Se não tivesse que dormir, eu trabalhava mais. Não, mas é porque você tem família, né? Tem Na muitas coisas pandemia, essa também. criança Sim. nasceu, né? Até no começo, quando eu comecei a empresa, quando veio a pandemia ali no primeiro ano, eu fiz R$250 na minha empresa, no primeiro ano. Foi terrível. No Não primeiro vendi. mês? Primeiro ano. 200 fui 250 manter. reais? É. Eu falo até real pra diminuir mesmo o valor que eu ganhei. Muito bom. Foi R$250. Que aí vem o negócio do segredo que a gente tá falando aqui. A persistência ganha o jogo. Se eu tivesse desistido nesse ano, não teria dado certo. A persistência supera Então, talento, né? E aí eu até eu vou contar um caso aqui também, que quando foi a minha saída da roça foi muito interessante. Porque eu tava puxando enxada com meu pai. Eu tava puxando enxada na rua de baixo, meu pai na rua de cima. E a gente capinando, né? Aí, Na rua de baixo, na rua de cima, pra quem não entende. a Rua, linha de café. você tem a rua, é onde divide os pé de café aqui, aí é uma rua, um pé de café, uma rua. Que esse uma cara fileira tava de café. carpinando numa rua. Será que era asfalto ou era terra? Nossa, essa eu vou explicar porque a pessoa não vai saber procurar. Não. É que a gente participa dessa realidade, acho que todo mundo participa. É. Mas aí meu pai tava do meu lado, vamos pegar assim, a gente tava capinando com enxada, viu, turma? Você vê na internet aí, você vai ver. E eu tava na rua de baixo e na rua de cima. Eu já tava fazendo um dinheirinho na internet. Quando eu decidi voltar, veio essa lanchonete, comecei a vender na roça, e aí eu já fiz 2.500 na semana. Ó. Eu já gostei. Aí eu falei pro meu pai, nós tava lá do nada. Pai, eu vou ganhar R$10 mil na internet. Nossa, ele ficou bravo comigo. Eu achei que ele ia me bater aquele dia. Eu já tava velho, gente. Eu tava 26 anos aí. Eu ia te dar uma enxadada. Eu já tava velho já. Eu falei, meu pai, um dia eu vou ganhar R$10 mil na internet. Ele jogou a enxada longe. E ficou bravo. Você precisa se internar, você é louco, você é doente, você tem problema, rapaz. Você não sei o que, lá. Olha o sol aí, o dinheiro teu é jogar terra no pé, que ele falou pra mim no dia. Nossa. Foi assim, triste, mas ao mesmo tempo eu tava motivado dentro de mim, porque eu sabia que eu ia chegar. E até foi interessante que aí passou 30 dias. Eu fiz os primeiros 10 mil, depois que eu falei com ele. E eu mostrei pra ele um dia no sofá em casa. E eu falei pra ele, pai, eu falei pro senhor que eu ia ganhar 10 mil na internet, tô mostrando aqui pro senhor. Mostrei pra ele minha conta bancária, tinha dado, eu lembro até o valor certinho, tinha dado R$10.054. E ele ficou muito feliz, ele chorou, me pediu perdão, né, desse dia. Mas é o fato curioso do empreendedor que fica até a dica, né, da questão do apoio lateral da Ou família. não, né? Não tem. Não existe. Mas sabe o que é, cara? Eu falo que quando você tem um sonho de algo, às vezes não compensa você compartilhar. Sim. Porque a galera não vai acreditar no seu Mas sonho. você sabe É que só isso- você que tem essa Sim, visão, claro, sabe? cara. Mas você sabe que uma das leis do estoicismo é isso. Ninguém tem que saber o que você vai fazer. Exatamente. Ninguém tem que saber. Ninguém tem que saber onde você vai, ninguém tem que saber pra onde você vai, ninguém tem que saber de onde você ganha seu dinheiro, ninguém tem que saber. Sim. Porque a gente tem que ser, eu falo que você tem que chegar a um ponto em que você como pessoa precisa ser muito mais respeitado do que o dinheiro que você aparenta ter. Claro. Então, Exatamente. né, que eu falo que até os teus inimigos têm que ter medo de você, tem que ter respeito por você, Sim. pela pessoa que você se tornou. Sim. Você ter rede de apoio, você esquece. Capaz. Isso aí Você não esquece. surgiu ninguém. Porque assim, ó, nossa, coitado, eu ia até perguntar se você faz terapia. Eu? Porque assim, ó, são realidades que a gente tem. Sim. Você foi, você acaba, você tem Aqui a gente tá se meu conversando pai, quando se meu pai tivesse aqui, ele ia falar, o rapaz de culhão mesmo, porque, Foi né, difícil. porque você tem o teu pai fala isso, aí sua esposa Minha fala mãe, isso. ninguém, sua ninguém. mãe, Mas fala a ninguém. verdade. E aí você olhar pra falar assim, ó, ô cara, não, você ter confiança de novo. Mas fala a verdade, quando você levou essa informação pro seu pai, você sabia mais ou menos a resposta que seu pai ia te dar? Não, eu não esperava. Uma coisa assim que eu carrego comigo, que eu vou falar aqui pra vocês, e eu não sei se todo mundo é igual, o empreendedor é igual. Eu tinha certeza que em algum momento eu ia dar certo. Isso eu carregava comigo. Então eu tinha certeza que uma hora eu ia dar certo. Eu só não sabia no que e quando, Perfeito. entende? Então É quando uma- eu falei com meu pai, eu tinha certeza que eu ia fazer. Nossa, cara, isso é um negócio muito legal, sabe? Porque assim, ó, é muito doido, mas eu te entendo perfeitamente, porque é uma sensação que a gente tem, que a gente fala assim, você não tem nada. Tem uma parte na Bíblia, que você é cristão, em que tem até uma música que ele fala assim, ó, quando o pessoal falava, Noé falava assim, estava construindo a arca, e Noé demorou 120 anos para construir a arca. E por 120 anos o povo passava na frente da arca. E naquela época, na Bíblia, ela não tem um histórico de chuva. Não tinha chuva.
entendeu? Não era um lugar que você tinha rios que chovia, não era um rio aqui que alaga o centro da cidade. E aí, ele demorou 120 anos. Por 120 anos, as pessoas passavam na porta e falavam assim: você é louco. Você é idiota. É isso não, é desse Você jeito. entendeu? E aí você tinha toda uma humanidade, ninguém acreditou, só ele botou os filhos pra dentro lá, porque eu Sim. acho que também era autoridade do pai, falou assim, você entra e pronto, acabou. Mas aí, pessoal, e aí Deus virou pra ele e falou assim, ó, entra e fecha a arca que eu vou mandar chuva. Cara, não tinha uma nuvem no céu. Uma nuvem. Era céu de brigadeiro. Mas era aquela bendita daquela certeza que você fala, meu, vai dar bom. Sim. Sabe, quando a gente encontra de manhã lá na academia, né, e a gente fala assim, meu, vai dar muito bom. Não tem nenhuma nuvenzinha no céu. Exatamente. E aí você já começa, e o empreendedor de verdade, ele Sim. começa a se preparar para aquilo, falar, deixa eu já me preparar para Sim. aquilo, para aquele futuro, para aquilo que eu vou, para aquilo que eu vou alcançar. E o dinheiro nunca é o resultado, nunca é o propósito. Sim. E isso eu acho importante também para empresários entender que o dinheiro ele pode ser o começo, Sim. que todo mundo tem que exatamente. pagar a conta, mas ele não pode ser o propósito objetivo, final, o né? objetivo, É. porque o dinheiro ele é sempre consequência daquilo Sim. que você faz. Exatamente. Porque se você levantar de manhã com o propósito do dinheiro, com R$250 você já tinha desistido. Sim, exatamente. Filho, mas já tinha desistido em 2 meses. Sim. Você entendeu? Mas aí a hora que você entende que é um, sei lá que É uma que- energia, é uma um energia próximo que tem negócio marca a dentro gente. muito maior. É. Você não E a enxergar vontade uma de nuvem crescer. e falar, cara, vai cair uma tempestade. E às vezes a família não entende também, porque às vezes isso aí nasce no coração do empresário. São coisas que ele enxerga no olho dele, aí vem essa questão de não dividir com as outras pessoas, porque ninguém entende. Ninguém vai enxergar o que você está enxergando, o empreendedor. Só que o motivo também, muitas das vezes, é as pessoas que estão ao redor. Então, às vezes, o motivo nem é tanto a gente, assim. Tem esse negócio da gente, não vou falar que não é. Mas muito é pela família. Você quer mudar a vida da tua família, você quer dar uma condição melhor para sua esposa, para seu marido, para seus filhos, principalmente, quem tem filho. Então, eu acredito que muito isso nasce do coração, mas é que o motivo está ao nosso redor. Mas não espere apoio de nada. Não, nem precisa. Tem que ser você mesmo. Sim. Não adianta. E depois você ganhou uns 10 mil? Aí todo Como é que mundo foi? começou a acreditar em você. Aí comecei pela minha família. Essa questão de ninguém acreditar, eu acho que isso é cultural também, né, Amanda? Eu acho que a gente tem uma cultura. Eu acho que a gente tem uma cultura muito impregnada da CLT, sabe? Sim. Você precisa estudar, fazer faculdade, fazer um concurso e ficar 50 anos concursado dentro de uma empresa. Mas você pode sempre. Você aprende, pelo menos na pode nossa empreender geração, sabe? dentro sendo CLT, isso que ninguém entende. Você pode empreender sendo CLT. E ser CLT não é ruim, porque não dá para todo mundo ser empresário nessa vida, mas dá para todo mundo empreender. Começar porque tem uma empreendendo coisa é dentro, empreender, né? outra coisa é você ser empresário. São coisas que são diferentes. Tá. E eu acho que assim, ó, não é que é cultural, mas cara, é meio que você trocar. Porque, por exemplo, a gente tem um bendito de um medo de trocar o certo pelo duvidoso. Então, o que era o certo dele? O certo dele era a enxada, concorda? Concorda que com a enxada nunca ia faltar serviço pra ele? Se ele quisesse hoje. Ia faltar dinheiro, mas serviço não. Mas eu ia Não, falar e nem dinheiro. Não. E não é dinheiro, não. Porque, por exemplo, esse ano tinha gente pagando aí, ó, 120, 200 reais o dia pra colher café. Sim. Tava pagando aí, quanto tá pagando porque- R$50 reais o balaio. Tinha 50 reais, Não, mas agora tava tem uma pagando virada, muito. né? O pessoal Mercado. dava para tirar aí 5, 6 mil por mês colhendo café. Não, mas agora tem uma grande virada também do mercado e aí já é uma projeção para agora, em breve. No mesmo tempo que o pessoal quer migrar para o digital, que está dando muita condição para muita gente ganhar dinheiro, que hoje ainda existe, ao mesmo tempo o serviço de mão de obra pesada, então a gente está falando aí de enxada, Não pai tem café, mais? pedreiro. Não tem mais? O serviço está valorizando muito. É o que muito acontece mesmo. nos Estados Unidos. Hoje Hoje o o pessoal- brasileiro vai pra lá, né? Meu, Porque hoje- o americano não quer trabalhar. Não. O pessoal hoje na roça, apanhando café, eles tiram R$1.000 dia. Eu tô falando aqui porque eu tô inserido no meio, eu sei. Viu? Não tô É brincando, muita mas coisa. é muito Mas na coisa de café, dinheiro. 3 meses depois. acaba. Tá bom, mas se você consegue tirar aí 10 mil, 15 mil no mês, Sim. você fica aí 3, 4 meses apanhando café, você faz o dinheiro de um ano. Eu já Sim. ponho café já. Café. Até Eu aquela. ponho café. Até Eu ponhei café. Você põe falando o café? sério. Deixa eu Ponhei ver. café. Andando de Eu café. ponhei Mas já café. faz toda a Quando meu pai quebrou, Da as padarias de padaria? São Paulo, tudo, viemos pro sul
de Minas, eu fui Você pra veio pra café. Nossa, eu vou fazer um podcast. Foi da banha de café que um dia meu pai chegou no quarto, viu eu sentado no chão, com o chão tudo sujo, minha mão tudo suja, eu cheio do mel do café, Sim, que fica tudo sim. preto, né? Sim. Meu pai falou, você pode muito mais que isso. E aí que virou a chave que eu fui aprender a tal da eletrônica e... Mas Até- eu apanhei café uns 4, 5 meses. Jura? Foi Juro. uma- E, cara, teve um aprendizado que eu, da panha de café que eu carrego comigo. Porque, cara, eu era novo, eu tinha uns 16, 17 anos. Sim. E, cara, eu era muito ágil, cara. Eu era novo e eu querendo ver. Chegava no final do dia, 4 balais, 5. E tinha um senhorzinho que tirava 10. É, assim mesmo. Então, um dia eu fui lá na rua do velhinho e falei, desculpa, tudo bem? Se eu te perguntar, eu só ponho 4 sacos de café e eu sou forte, eu sou rápido e você aqui, lento, ponha 10, o que você arruma? É O que ele experiência. respondeu? Ele falou, eu já vi você põe no café. Você acelera, 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 mas toda hora você para, fica olhando pra cima, fica conversando, vai na rua dos outros. Eu não. Eu sento aqui, eu só paro na hora do almoço. Ou seja, constância, cara. Essa é a academia que tá ensinando também, né? Até o negócio que assim, eu era bom de serviço também na roça, também trabalhei muito, e até uma das características que eu tenho hoje, né, como empresário. Que é a questão assim, né, ralava no sentido, trabalhava muito na roça. Então era muito sofrido mesmo, muito. E até hoje eu consegui trazer meu irmão para a empresa. Então hoje meu irmão saiu da roça, que eu fui tirando aos pouquinhos na família da roça, né? Aí o primeiro que eu sempre tentei tirar foi meu irmão. E aí meu irmão no começo na lanchonete ali trabalhando, ele não acreditava muito em mim, ele foi para Portugal, foi trabalhar lá. E aí por fim hoje ele trabalha comigo, mas a gente fala exatamente disso, porque a gente lembra quando nós sofri lá na roça. Gente, é triste mesmo essa questão de serviço na roça. E aí a gente fala assim, ó, o tanto que a gente trabalhava lá, ralava, suava, pagava dinheiro, então hoje pra gente trabalhar é tranquilo. Trabalhando no ar-condicionado hoje. É, moleza. Então os nãos de hoje são mais fáceis. Sim. Ou Até não a também. questão que você falou, Amanda, da questão assim da gente pegar o certo pelo duvidoso, por mim eu preferia só o duvidoso mesmo, eu ficava só com os R$250 mesmo, mas eu tinha que trazer renda para minha casa. Perfeito. Porque meu filho tava na barriga, tava para nascer, ele nasceu até inclusive. Como é que eu ia ficar sem renda em casa com a esposa professora? Nossa. Não ia dar certo. Mas e aí, como é que virou Depois dos 10 mil? Então, aí dos 10 mil eu peguei um pouco mais de confiança no negócio, porque aí dos 10 mil me desbloqueou um pouco mais, porque é o que a gente tava falando, a gente Te validou. me Mas validou. foi vamos aí supor. que nasceu a... A Layoff já tava, nesse período. Ah, foi tá. a mesma empresa, já era Layoff. Então os já. 10 mil você ganhou na Na Layoff. Layoff. Foi os 10 mil no mês ali que eu fiz. E o que você fez para ganhar esses 10 mil? Atendendo cliente. Eu fiz tráfego pago, anúncio na internet e comecei a captar cliente do Brasil inteiro. Mas você trabalhava só com tráfego pago, não fazia parte de arte. Aí que tá o design, segredo do negócio, que aí o cara chegava em mim e falava assim, ô Jonathan, você faz site também? Faço. Não sabia nem fazer. Não sabia mas- nada, eu aprendi em 7 dias. Eu fazia curso, comprava um curso, aprendi e fazia. Aliás, até o primeiro site que eu fiz, eu apaguei ele 7 vezes, porque eu não sabia mexer. Aí eu apagava, não tinha lixeira. Eu ia apagar alguma coisa que eu errei, eu apagava o site inteiro. Eu tinha que fazer ele 7 vezes inteiro. 7 é um número que esse número te persegue. Então, olha, você vê, eu Na apaguei verdade, muito. você tá aqui, 7 é o número da perfeição, né? E até, assim, onde que abriu as oportunidades, aonde que eu cresci realmente na pandemia. Foi o meu terceiro cliente. Eu fechei o primeiro cliente do Rio Grande do Sul. Eu lembro até hoje, era uma metalúrgica. E eu fiz... o primeiro resultado que eu tive com esse... O primeiro foi de Nova Resende. Foi um carinha que vendia produto digital, mas não sabia que estava no meio digital ali, era produto físico. Ele pagou R$250 a mensalidade. O meu segundo cliente foi do Rio Grande do Sul. Foi esse que eu fiz o site, que eu aprendi na marra. O terceiro cliente me abriu a porta. Não vou falar o nome dele aqui, mas ele tem uma gráfica, e é uma gráfica muito renomada no Brasil. E ele distribui embalagens e papel barreira, coisa de delivery, de lanchonete, mas os clientes dele é o Jacan, o Fogaça, o pessoal do MasterChef. Que massa, E cara. aí ele falou assim, ó, você sabe fazer Google Ads? Eu não sabia fazer Google Ads. Aí você falou que sabia. Falei que sabia. Sou bom pra melhor que caramba. Caramba, porque Eu- empreendedor é foda. E aí ele falou assim, ó... Chuta a bola e sai correndo. Então, mas olha... Depende do gol. E aí é loucura também do empreendedor, porque ele era grande, ele é um cliente grande. Aham. E eu falei assim, eu domino o Google Ads.
Eu vou te entregar o melhor resultado do Google Ads. Ele falou assim pra mim, ó, faz o seguinte, então, eu tenho 10 dias com uma outra Mas empresa. isso é uma qualidade, viu, Jonathan? Essa confiança. Sim. Porque tem gente que sabe Google Ads e se chegasse um cliente desse nível, ele ia falar, cara, eu não sou tão bom em Google Ads. E você sabe que isso é um outro erro do empreendedor também, sabe? Aquele cara que não confia no taco Não dele. confia no taco, tem Sim. medo demais, Tem sabe? medo de quê, gente? E até esse cliente foi o roteiro do seguinte, ó, eu fechei essa gráfica, era renomada, que entregava produtos pro pessoal da Masterchef, Fogaça lá, Jacang e afins. Ele perguntou, você sabe fazer Google Ads? Falei, sei, não sabia. Só que ele me deu 10 dias de prazo, porque ele ia terminar com a outra empresa que atendia ele para fechar comigo. Ele me deu 10 dias, foi o tempo de eu fazer o curso. Então eu comprei um curso de Google Ads, um dos melhores do mercado também, investi pesado. Thiago Tesman? Do Thiago Tesma, conversão extrema. E aí eu fiz o curso em 7 dias. Eu assistia na roça, mas na Kombi lá, na roça. E aí eu peguei o Google Ads desse cara pra fazer. Em 30 dias eu aumentei o faturamento dele em 40%. Nossa. Só que ele fazia 2 milhões. Então ele fez 800 mil no Google Ads. E aí eu tinha o primeiro Mas case. investiu quanto, mais ou menos? Ele investia pesado? Ele investia coisa de 3, 4 mil por dia, assim, na época. Isso é 5 anos atrás. Caramba. Bastante. E aí foi onde abriu as portas, porque cada pessoa que chegava, o que eu mostrava? Eu mostrava aqui, ó, fiz 800 mil pro cara. E aí já era, não precisa mais. Tá. O cara pegava a confiança que eu entendia. Porque aí nesse nível eu já entendia mesmo. E aí eu entregava um resultado de um cliente grande que estava faturando alto. E aí depois o da metalúrgica também fez 2 milhões no primeiro mês dele. Eu pus esse site no ar, não sabia, o site ficou ruim. Foi o pior site que eu já fiz até hoje. E ele fez 2 milhões no mês. Aí o dele Mais foi uma Meta lição. Ads. Mesmo Foi com Meta um site ruim, Mesmo site só ruim. que provavelmente uma copy boa. E a ascensão E aí teve a ascensão também do mercado digital, né? Na época ele pagava 70 centavos no lead. Nossa. Lead é uma pessoa interessada. Isso eu estou explicando para quem não entende. Então, lead é uma pessoa que vem na internet interessada. Ele pagava 70 centavos. E hoje um lead desse custa quanto? Hoje está na faixa de R$6, R$7. Nossa. Aumentou em 10 vezes. Mesmo assim, ainda tá muito bom o preço, né? Tá bom o preço. Mas com um custo ali que ele fazia campanhas pro site ou às vezes de mensagem, acaba... Para algumas pessoas acha caro. Eu acho barato. Eu também acho barato. Você gastar R$10 para você ter uma pessoa qualificada e interessada no Até teu porque serviço. o produto dele custa quanto? Não, o da metalúrgica era 500 mil, 300 mil, 1 milhão. ok, é mais Aqueles barracão de metal, Nossa. porta, portão, mezanino. E aí você sozinho de tráfego pago, fazendo um sitezinho, um negocinho ali, como é que nasceu uma empresa que De gente, de pessoas e tudo com mais. pessoas, com funcionários? Porque aí foi aumentando a demanda estava ficando grande para mim. Então eu fui adquirindo as habilidades que eu não tinha. Então, no empresário, no começo, ele quer fazer tudo. Ele quer fazer contabilidade, ele quer fazer Ele é o administrativo. empresário. O meu era o urgência, o hippie. Então eu fazia tudo sozinho. Você controlava 6 e-mails, né? Manda no e-mail financeiro, por favor. Vocês até acham engraçado. Não, mas é engraçado, é pior que é verdade, todo mundo Porque, faz. assim, quando eu decidi sair Aí no seu Outlook tá todos os e-mails, aí você só chaveia, né? quando eu tava nessa mudança de sair da roça, eu fui pra casa. E meu filho tinha nascido. Meu filho pequeno. A minha esposa ia dar aula. Eu tinha que trabalhar no marketing digital e ficar de babá dele. Eu vendia com ele no colo, Nossa. com o notebook, Muito na bom. barriga. Né? A minha esposa não acreditava ainda. Eu tava fazendo 3 mil por mês ali, ela não acreditava em mim ainda. Ela só foi acreditar quando eu saquei o dinheiro, os 4 mil lá e tal. E aí, nesse tempo, a demanda começou a aumentar muito. E aí eu comecei a aprender tudo que eu precisava, então hoje eu sei fazer tudo no digital. Porque eu tive que aprender na marra. Então, design, web design, tráfego pago, Google, TikTok, eu faço tudo que vocês precisam no digital. Só que aí a demanda, como estava muito alta, por conta da pandemia, eu comecei a contratar gestor de tráfego, aí depois foi design, foi Mas aumentando isso. como que foi contratar um gestor de tráfego numa cidade de 15 mil habitantes, 20 mil habitantes? O meu lá eu não tinha outra opção. Eu tive que pegar o pessoal, o material bruto mesmo. Você Treinar Uma pessoa capacitado. era Você- motoboy. você contratou e ensinou. Isso. Era motoboy. Nunca sabia de digital. Mas você sabe que eu gosto desse tipo de mão de obra. Porque assim, ó, quando você tem tempo, você formar a sua mão de obra, ela já nasce dentro da tua cultura, daquilo que você acredita. Agora, quando você porque às vezes você não tem uma mão de obra que já vem formada, ela é muito cara. Sim. Então, isso é uma dica bacana para o empresário. Por mais que ele fale assim, queria contratar porque minha empresa não tá boa. Forma.
Sim, exatamente. Forma mão de obra. E investe. Ah, porque eu vou investir, aí ele vai embora. Não, nem sempre vai embora. Mas até ele ir embora também, ele já aplicou aquele monte de conhecimento dentro da tua empresa, você entendeu? Então, E era uma das coisas que eu errei também como empresário no começo. Porque daí eu confiava demais. Você confia muito. E aí o empresário também tem que ter uma certa cautela nisso. Porque aí você tem que ensinar, mas até um certo ponto. Não pode ensinar tudo. Porque chega uma hora, às vezes, dependendo do caráter da pessoa... Aí ele vai lá e vira concorrente teu. Isso aconteceu comigo. Mas já acho que já aconteceu com todo mundo. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Só que aí a gente aprende, é igual a gente conversou aqui, aquela hora. Tudo que a gente faz, a gente é um aprendizado. Então, depois disso, já não erro mais nesse ponto. Aí a gente E foi vai fazendo aparecer mais um monte de outra coisa. Aí você fala, errei nisso, a próxima vez eu não vou errar. E é assim pra sempre. E aí você não perde a graça. Aí depois que foi essa questão aí dos funcionários, eu fui franquia. Eu falei, não, vamos franquear Mas peraí. o negócio. Mas Quantos aí funcionários da agência você começou a contratar as pessoas? Em qual nível da Leofid que você começou a falar, pô, eu acho que tem um business aqui que eu consigo escalar mais no modelo de franquias? Qual ponto que você teve esse insight, essa ideia? Tá, o primeiro ponto é assim, que eu sempre estudei empreendedorismo, eu sabia mais ou menos um passo a passo para um grande negócio. Então, franquia fazia parte do plano. Então, sempre Desde o início? Desde o início. Então, eu tenho um conhecimento, aí vai, ecossistema, franquia... Mas era alguma coisa que você olhava... E por que você falou assim, franquia é legal? De onde é que você tirou que era legal? É pro equity, né? Porque eu já conhecia a equity. Equity, valorização de marca, de empresa. Então, ele é muito maior que o faturamento da empresa. O faturamento da empresa é o seguinte, você abre uma padaria. E essa padaria faz 10 mil reais de pães todos os meses. Se por uma aventura no futuro eu for fechar, for morrer, for aposentar, essa padaria acabou. O que é o equity? Você cria uma marca do Mega Pão, sei lá o quê, e você vende várias franquias. E aí um dia você vende o negócio. Então, quando você começou a empresa, você já tinha esse propósito? Sempre de falar, cara, eu vou ser... Isso é uma coisa Desde o interessante. começo. Mas a sua franquia, ela é afiliada à BF? Ela está no processo. Então, assim, ela não precisa necessariamente... Então, aqui já fica até de informação da questão da franquia. Você não precisa estar na BF para você franquear. Mas o selo da BF dá muita credibilidade para o negócio. Mesmo assim, eu estou no processo. De vender, né? Isso. Mas você pode franquear antes. Você pode muito bem franquear. A única coisa que você precisa é registrar a tua marca no INPI, porque senão você monta um negócio. Alguém registra a tua marca, ele é dono. Acabou tudo que você construiu. Mas nesse modelo de franquia ali, quando você falou assim, vou fazer uma franquia, você procurou um consultor de franquia ou você falou... Não, eu sempre fui muito estudioso. Só começou a vou vender muito. essa parada aqui. Inclusive o registro de marca foi eu que fiz. Eu estudei, porque aí os caras fazem orçamento lá e tal, aí às vezes a empresa demora, eu sou muito rápido, dinâmico. Você que foi o contador também da empresa? Contador aí não dá. Eu fazia aí não dá, aí também era muito. também. De contabilidade não dá. Mas eu já sabia do jogo de equity, que eu aprendi com o Flávio Augusto na época, e o Flávio Augusto fala um negócio que é muito interessante. A empresa nasceu para 3 propósitos. Ou você faz para ele morrer, que você vai morrer, a empresa vai quebrar, ou você passa para herança para os filhos, que talvez vai dar certo, porque talvez meu filho não tenha a mesma, o mesmo energia amor. do que eu, o mesmo amor que eu. E a chance de quebrar é grande também, ou você vende. É os 3 caminhos que você tem numa empresa. Perfeito. E aí é onde nasceu o equity, valorização da empresa e tudo mais. Então, aí você falou assim, vou fazer uma franquia. Isso. E aí deu super certo. Não, deu errado também. Deu muito errado. De quando você colocou para vender a franquia, demorou quanto tempo para você vender a primeira, montar a primeira franquia? Foi rápido. Porque eu fiz a apresentação, né, tudo, já tinha um negócio no INPI, e aí eu já arrumei um franqueado. Eu nem lembro qual foi o primeiro. E era da onde? Eu não vou lembrar qual que é o primeiro. Eu acho que era de São Paulo. E aí foi rápido. Assim que eu abri a abertura, já sabia. Aqui eu já tô falando que lógico que a gente tem que falar bem da gente, né? Eu já tava no nível profissional do tráfego pago, então eu já manjava muito. E aí eu fazia anúncio, chegava gente lá, eu vendia franquia. E eu vendi 6 franquias. Tipo uma V4 Company. Isso. Vendi 6 franquias. No mês. No mês eu vendi 6. E aí eu falei, agora eu vou testar os 6. E aí deu tudo errado no 6. Porque eu fui tentando manter, aí tem a questão de processos, né? Metodologia, cultura da empresa, questão de marca. Você não tinha nada disso? Não tinha na época.
Não tinha. Aí você estudou. Aí eu falei, por que que deu errado aqui? Eu fui vendo os pontos. Não tinha cultura, tinha contrato. Mas não tinha cultura, não tinha processo, não tinha um negócio validado. As porcentagens era teste. Então, às vezes, você aumenta. Como que você vai pagar para o franqueado? É 70-30, 90-10? Como que vai ficar essa divisão de lucros? Até você chegar num ponto, leva tempo. Que fica bom para os dois lados, Que né? fica bom para os dois lados. Então, hoje eu achei o processo que dá certo lá na minha empresa, que aí funcionou. Aí depois, a partir desse momento, na primeira remessa de franqueado, todos deram errado. Todos saíram, todos fechou, tudo largou mão. Todo mundo. Não sobrou ninguém, nenhum, pra contar a história. E aí eu abri uma nova seletiva, testei, aí dessa vez eu não peguei 6. Eu falei, eu vou ser mais responsável, vou vender uma franquia só. E aí nesse deu certo. Aí eu dupliquei 2, deu certo, 3 deu certo, 4 deu certo. E aí a gente tá com 15. E aí pro pessoal que não entende, é uma coisa que eu não domino tanto, a parte de franquia. Tá. Vamos falar sobre franquia. Todo negócio é franqueável? Todo negócio pode se tornar franqueável. Pode ser. E desde que... Que esteja preparado os processos, né? Aí a gente está falando não só de contrato, não é só você vender uma filial e tudo mais. É você validar o processo, que é o mais importante de tudo. Quando uma pessoa quer uma franquia, ele quer ter o retorno. Então você precisa montar um negócio em que pague tudo, todo o sistema. É importante você ter uns diferenciais, porque senão, se você for fazer uma franquia de padaria e você vende tua franquia por 100 mil, é muito mais fácil uma pessoa montar a própria padaria, que sai mais barato, por exemplo. Então, o que a pessoa vai comprar, vai adquirir? A marca, processo, autoridade, que é muito importante. Então, hoje eu vejo que isso não adianta só a gente franquear. A questão do... Deixa eu só... Eu tô com uma dúvida. Mas quer fazer essa Não, primeiro? pode ir. Pode mandar. A V4, os leads para as franquias, para as filiais, chegam tudo da matriz. Chega. O seu modelo também é o mesmo? Você faz a captação de cliente, distribui para os A gente trabalha franqueados? nas duas vias. É parecido com a da V4. Tem algumas diferenças. Eu sei o modelo da V4, então é assim, eu tô falando aqui da questão assim. É um ponto importante também para o empresário. Você quer fazer um negócio, espere em alguém que está maior do que você. Perfeito. E aí eu tenho muita admiração pela V4. A V4 é uma concorrente nossa, mas eu tenho muita admiração na V4 pelo modelo dela. Só que a gente é totalmente uma linha completamente diferente. Só que eles fazem essa aquisição da matriz, a gente também faz esse. Só que os franqueados também aprendem a vender. Então hoje o franqueado lá, ele trabalha em duas vias. As vendas, que não tem como sair disso, e a gestão. Então ele aprende a administrar os clientes. É porque a gestão, na V4, se eu não me engano, o franqueado ele não pode rodar campanha para ele. Ele pode vender, mas ele não pode rodar campanha. Parece Sim. que a campanha só roda na matriz. Sim. Só que aí eles têm campanhas segmentadas também por... Então, por exemplo, a franquia quer fazer o anúncio lá, ele roda lá na matriz. Perfeito. Nós também segue o mesmo modelo. Mas e aí, então, vocês são... A Loft hoje ela é uma agência de publicidade e marketing, e ela faz tanto site, faz tráfego pago, faz Google... Ads, faz SEO, faz tudo. Então, é uma agência 360. Sim, Ponto. E aí vocês vendem um modelo de franquia de vocês, e aí esse modelo de franquia, por exemplo, o cara não sabe nada de marketing, nada, eu compro uma franquia tua. Sim. E aí você vai lá e faz todo o treinamento com eles também. Sim. Ensina tudo desde o começo. O processo do franqueado novo eles vêm com interesse, faz o investimento inicial, e ele assina um pré-contrato. Então hoje existe um pré-contrato. Esse pré-contrato é para quê? Para nesse tempo de treinamento, lá no nosso usa 6 meses. Então ele vai passar por um tempo de treinamento que leva mais ou menos 30 dias, 60 dias, e ele vai aprender tudo o que ele precisa para gerir o negócio. Então a gente está falando de liderança, gestão, vendas, tráfego pago, design, então ele tem uma noção e ele se encaixa na onde é o nosso carro-chefe, que é o tráfego pago. E depois nesse pré-contrato é o tempo para ele ver se aquilo é para ele, se vai funcionar para nós também, porque aí ele está vindo totalmente cru. E aí, gostou, deu certo, ganhou dinheiro, e aqui ele já vai ganhando dinheiro. Então no terceiro mês ali já está ganhando dinheiro. E aí ele assina o contrato oficial, e aí ele vira um franqueado. E Vai nessa aí, na parte de design, esse tipo de coisa, aí ele vai contratando essa mão de obra qualificada. Aí ele não precisa contratar lá. Não tem a obrigatoriedade de contratar lá, porque na matriz eu já tenho tudo. Ah, entendi. Então, Por exemplo, o ponto fraco que ele tem lá, eu não sei design, nada de design. Ele vende e pede aqui na matriz e a gente essa entrega. é a diferença do... E a gente entrega para ele. Então ele funciona mais como um vendedor. Ele é mais gestor do que vendedor ainda. Ele é gestor de marketing.
Então a gente está falando de um cara que vai cuidar do marketing de uma empresa. Então a empresa vai chegar, qual que é o melhor funil? Qual que é a melhor Ele rede? da casa dele. Ele faz isso da casa dele. Ele começa até na casa dele. É o É modelo uma home franquia, based. é uma franquia que você não precisa ter ponto nem nada. É home based. Hoje a que chama. maior parte das franquias são tudo de casa Home mesmo. based. Tudo home based, faz um escritório. Agora eles estão abrindo lá 2 escritórios presencial mesmo, local ali. Mas todos eles começam home based. Legal. Até pelo custo de investimento. Porque se ele vende, por exemplo, um site e tudo mais, aí ele passa para a matriz que devolve para ele e ele devolve para o cliente dele, você entendeu? E hoje vocês estão com quantas franquias já? 15 franquias. Sim, 15 franquias. E tá no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então a gente até trabalha com metas. A gente está com a meta aí de ter 100 franqueados até o final do ano. Então é a nossa meta agora para esse ano aí. Aí hoje, agora, você tem uma pessoa especializada na franquia, que Tem. aí ele vai lá e faz essa captação. E aí é as diferenciais nossas que a gente está falando aqui. Eu não sei modelo interno da outra empresa concorrente nossa lá, a V4. Mas no nosso eu deixo uma pessoa, que é o meu irmão até, ele é o gerente de franquia. Então ele é a pessoa que é responsável sobre as decisões da franquia. Então ele ajuda o franqueado, ele vê qual que é a campanha que dá certo, qual que não dá. Aí eu treinei ele para ser um líder dos franqueados. Então hoje ele é uma pessoa que cuida de tudo nesse tráfego, né, na questão do franqueado. E qualquer dúvida que ele tiver também, ele vai tirando lá com a gente. Sempre tem umas pessoas ali que cuidam dele. Perfeito. Isso é para sempre. Isso não acaba. E hoje você está com quantos funcionários? Funcionários, a gente teve uma diminuída agora no final do ano passado, mas no grupo ali conta com mais ou menos 20 ali, dentre terceirizados e internos ali. E né? aí Tem vocês estão home office atendendo quantos, juntando, por exemplo, porque você faz o atendimento vocês são a matriz que faz o atendimento também desses dos clientes dos franqueados, também. certo? Geralmente é o franqueado que faz a maior parte, a gente cuida de suporte. Então, por exemplo... Não, mas não tô conseguindo entregar. você faz a arte, faz... Sim, quando eles precisam... Sim, a gente tem pessoas da equipe que pode suprir isso pro franqueado. Aí qualquer pergunta? Não, porque eu queria saber, por exemplo, quantas contas vocês estão cuidando, juntando todo mundo? A gente tá chegando a 4 mil, a gente vai fazer a conta lá de clientes, são 4 mil clientes. 4 mil. Clientes. 4 mil contas vocês estão usando. 4 mil clientes mesmo, né? A gente tá falando de... 4 mil empresas, então. Isso. E tem também manicure, um vendedor, tem gente que é afiliado do marketing digital que contrata a gente. Hoje, então, para entrar na V4, tem como se fosse uma prova. Isso. Tem um investimento alto. Tá? Isso, tem um investimento alto e você precisa passar numa prova para ver se você tem capacidade de ser uma franquia da V4. Sim. Então, Na minha não tem. Não tem essa Não. barreira. Então, é mais tranquilo. É mais tranquilo. Até porque você vai capacitar essa pessoa. Sim. E pela experiência que eu tive também por conta da cidade aí que a gente tá falando. É o lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Na minha cidade eu tive que aprender essa habilidade de pegar uma pessoa totalmente nada a ver com o negócio e transformar ela no que precisa. E quanto Então, a gente tempo faz leva para essa pessoa ter um ramp-up para ela começar a caminhar sozinha? Uma pessoa cru, motoboy lá que você contratou, Sim. até ela começar a rodar a campanha. Em 2 meses, se ela pegar firme, ela consegue começar a trabalhar já. Em 2 meses. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um exemplo. Eu vou falar. Eu não vou falar, não, senão depois eles me cobram lá. Você falou da franqueada, não falou de mim. Tem uma franqueada nossa, que ela tá no primeiro mês, ela já sabia uma noção de tráfego. Então, no primeiro mês, ela já tirou R$2.500. No primeiro mês. Fazendo um curso muito rápido. Então, é dali para cima. A ascensão acontece geralmente no 5º, 6º mês. Por isso que eu fiz o contrato até de 6 meses. Tá. E Porque qual no que é o 6º mês ela retorno que você traz para essa pessoa? Tem mais ou menos? Você vai conseguir ter um faturamento de X durante X tempo. Média mensal? Anual? Não sei como que você traz. Lá é assim, lá depende a quantidade de clientes que ele tem na franquia, Porque na base. assim, eu vou falar, cara, eu quero comprar uma franquia, eu gosto de tráfego pago, eu quero comprar uma franquia, mas qual que é o retorno que eu vou ter em cima do meu investimento? Qual é o investimento hoje para entrar? Então, a franquia nesse modelo home-based, a gente está fazendo R$10 mil. Tá. Então, esse modelo de trabalhar em casa, R$10 mil tem um negócio. É Legal. microfranquia. E eu vou ganhar mais ou menos quanto por mês? Como que funciona isso? Só para ter uma ideia. Aí a gente tem esses 2 modelos que a gente está falando. Então, tem essa micro franquia home-based, que é esse modelo de trabalhar em casa. Que é só para tráfego pago, mano. Não, tudo. Ele tudo. pode... O que ele não souber fazer, ele pode subir Isso. para a matriz, né? Mas aí ele tem que pagar a matriz. Fica nas porcentagens, na divisão de porcentagem. Hoje também é 50-50. Então a gente vai 50-50 lá. Então, por exemplo, tem franqueado nosso que não é gestor de tráfego. Ele é designer. Ele faz imagens. Então, quando ele precisa de gestão de tráfego, ele contrata aqui na matriz. E a gente faz lá o suporte para ele. Eu entrego a mão Então, de ele obra. pode ser um franqueado dele sozinho.
Sim, É do eu sozinho e eu sou uma franquia, pode você ser. entendeu? Pode ser. Só que a gente sempre trabalha para ele ter a franquia física, que é igual agora que a gente está montando as 2 franquias físicas. É que o Aí que a o franquia cara física é compra 30 mil. mesmo é esse modelo de negócio, né? Um modelo de negócio que vai trazer um retorno mais rápido Sim. que se a pessoa iniciasse algo do zero, né? Porque, tipo, você já deve entender muito de público, como Sim. trazer cliente. O cara que tá Que já tem um montando o processo negócio desse, ele não validando. sabe, né? Isso. Captar, não sabe A vender. gente já tem uma marca, então a gente já tem lá 3.000 cases de sucesso de clientes que a gente entrega pro franqueado, se ele quiser. Então, assim, até o cliente que chega no franqueado, não tem como dar errado. A chance de dar errado é muito baixa. E aí você tem uns franqueados que tem vários funcionários junto com eles? Não, eles Ou a têm, maioria eles é começam do com eu pouco. sozinho? Eles têm pouco. Não, eu tenho franqueado agora que contratou recentemente. Contratou lá um vendedor e um gestor. Então eu já tenho um franqueado lá que tem 2 funcionários lá. Aí esse já é o que está montando o ponto físico. Então eles têm essa liberdade também. É meio que uma escada de progresso. Então vamos pensar, o cara começa em casa, começa a fazer o seu dinheiro, até ali ele bater a faixa ali de 10 mil, 15 mil reais, eu tenho franqueado hoje que tirou 20 mil, 25 mil franqueado. Então quando ele chega nessa faixa, ele consegue ir sozinho ainda. Depois já começa a apertar. Porque ele já não consegue cuidar de 40 clientes, 50 clientes. Não dá sozinho. Aí ele já precisa trazer uma pessoa nova. Que ele pode até terceirizar com a gente ou contratar uma pessoa lá na cidade dele. Só que aí tem todo esse processo de treinamento. Aí a gente treina a pessoa também. E o teu, no caso, tua matriz, todo mundo tá lá trabalhando presencial. Sim, todo mundo presencial. E como é que você faz com os funcionários de cidade pequenininha? De questão de. Do franqueado? Não, de se questão crescer? de qualificação. É tudo ele vou ensinando ele do zero. zero. Do zero. É tudo Daqui a treinamento. pouco ele vai pegar a cidade inteirinha, né? A cidade inteirinha vai ser a Leófite. Não vai ter mais motoboy, não vai ter mais ninguém puxando estrada da roça. Todo mundo da Lá eu tenho uma demanda alta. Os produtores de café. Lá eu recebo uma demanda alta de currículo lá. Muito bom. Até teve uma vez, a última vaga que eu abri lá, eu recebi 70 currículos. É um número grande. Nossa, Ô, é Jonathan, cidade. e como o nosso podcast é o Isso Ninguém Te Ensina, você já trouxe alguns erros que você cometeu no passado. E dentro desse modelo de franquia, Sim, depois que você montou o modelo de franquia, sim. qual foi? Qual do limão, da limona, qual que? Como que você fala mesmo? Que limão que você fez uma caipirinha? Não, que limão que você fez uma limonada. Onde foi a virada? Não, algo que você fez que deu muito errado, Sim. mas que te virou uma chave e você falou, putz, é isso. Cara, cultura de empresa. Foi cultura. Porque eu não entendia de cultura de empresa, nem sabia que existia. Eu sabia esses conceitos de marketing, de branding, eu já conhecia por causa da questão do marketing. Mas na questão da franquia foi questão de cultura, que aí eu entendi questão de processo. E aí o que é a cultura de uma empresa? É o que faz a pessoa realmente vestir a camisa. É o que faz realmente a pessoa investir, não com dinheiro. Aquele cara que investe por dinheiro, querendo só dinheiro, ele vai embora por dinheiro. Vai mesmo. Ele vai comprar uma outra franquia de pão. É o que a gente tá falando. propósito. Agora, o propósito, a cultura é o segredo. Na questão de franquia, a cultura é o segredo. Eu Então, não acho que é só na franquia, não. Acho que isso é em, Todos os qualquer, negócios. em todos Qualquer os negócio. negócios, né? Isso é uma coisa que a gente bate muito no pé. Se você não sabe quem você aí entra você não vai saber qual caminho, para que caminho que você quer ir, você não sabe para onde você quer ir, você não sabe o que você quer chegar, você não sabe qual é o teu valor, você não sabe, você entendeu? Então, assim, a cultura, ela é muito em cima dos teus princípios e valores. Princípios e valores são os que regem as suas decisões, é o que rege a sua vida. Então, quais são? Cultura nada mais é do que os princípios e valores de dentro da tua empresa. Tem nada a ver com aquele negócio que o povo coloca lá que põe na porta das empresas, que é missão, visão e valor. ele faz parte da cultura, mas não é um faz pedacinho. parte daquilo lá, mas não é Código de aquilo, mas é o teu conduta, né? DNA, Aquele o teu monte código de conduta. frasezinha, né? Isso, é como que você age, como que você encara os seus clientes, os seus funcionários. Então, assim, a cultura é aquilo que te faz manter. E tem muita gente que trabalha numa empresa, que quer trabalhar numa empresa, que não tem nada a ver com salário. Às vezes vai ganhar muito menos do que ele ganha, mas porque ele se identifica com a cultura da empresa. Isso é uma das coisas que assim, você tá vendendo pipoca, um vendedor de pipoca na tua carrocinha ali, até um Elon Musk da vida. Sim. Todo mundo tem que trabalhar qual é a cultura de dentro da empresa. Até o passo a passo interessante, porque quem for aplicar a cultura já pode esperar que metade vai sair.
Então você tá no movimento ali. Se você muda a cultura, metade dos funcionários sai. E fica até mais fácil depois para você contratar. Porque Sim. quando você fala da cultura da empresa numa entrevista de emprego, Sim. aquela pessoa já se identifica ou não. E eu falo isso para todo mundo, eu falo isso para meus colaboradores. Eu falo assim, ó, isso daqui é um casamento, cara. Sim. E aí você vai ficar aqui muito mais tempo do que você fica na tua casa. Sim. Então você precisa entender quais são os princípios e valores que eu tenho aqui dentro do grupo para saber se são iguais aos seus. Sim. E aí o pessoal brinca porque fala assim, gente, eu não sei nem quais são os meus princípios e valores, eu conheço, tem vários. E isso é uma das coisas que a gente também trabalha, para a pessoa identificar quais são os deles, para saber se ele vai querer trabalhar aqui comigo. Na mudança de cultura foi gradual ali, mas eu perdi mais de 10 na remessa ali e foi indo até mais. Você acha que a cultura ali foi cultura. que... Foi cultura. Mas também a cultura hoje é que Porque- você virou e falou, caraca. Porque a hoje- gente tem que mudar. Porque antes eu pensava assim, ó, tudo é dinheiro. Então você paga bem o funcionário, acabou. Mas não é. Não. Não é que eu pagava muito bem o funcionário. Então eu tinha funcionário que ganhava 5 mil, 6 mil reais pra vender. Tipo assim, lá na nossa cidade, quem ganha 6 mil reais é rico, milionário. Porque lá, lá não tem. Não tem nem onde gastar, não tem nem Nossa, que horror. Não tem nem Gente, quando eu montei, mas. Não tem iFood? Ó, eu amo a minha cidade, viu, gente? Eu vou até ressaltar isso aqui, que eu amo minha cidade. Eu amo minha cidade. Eu gosto mais de vocês. Brincadeira. Mas lá minha meta de vida, assim, de ficar rico, era ganhar 6 mil por mês. Eu falava assim, nossa, eu vou ganhar 6 mil, eu sou rico aqui. Porque lá, gente, o custo de vida é muito baixo, tudo é perto, tudo é acessível. Não tem muita coisa também, mas, assim, é uma cidade boa, mas não tem nada. Então, Não tem onde você gastar. a perspectiva é alta. Então, o funcionário lá ganhar 5, 6 mil é muito dinheiro. E mesmo assim, essas pessoas me abandonou. Mas é porque são. Por conta da cultura. Ó, não são só cultura. Isso é uma coisa interessante pro empreendedor. Um colaborador, um funcionário, ele vai ficar na empresa por 3 motivos. Primeiro, é a valorização dele, Sim. isso entra financeiro. Sim. O reconhecimento dele, aí entra em cima daquilo que ele reconhecido como pessoa, como profissional, e o tanto que ele pode crescer lá dentro da tua empresa. O que Exatamente. aquela empresa dá. Às vezes, o teu valor, ele é baixo, eu não consigo pagar. Mas o teu funcionário, ele tem um baita de um reconhecimento lá dentro, eu te reconheço, eu te valorizo, e eu te ensino coisa pra caramba. Então, eu errei Entendeu? nisso. Então, Foi onde eu aí, normalmente você tem 3. Às vezes, você acha que é sempre um. É isso. E não é o bendito de um, são 3. Então, por isso que eu falo, não fique desesperado porque você não tem dinheiro suficiente para pagar. Fala, cara, vou pagar um. Não, mas se você tiver esses outros 2 pontos fortes, o cara fica com você. Sim. Ele vai te dar um voto de confiança até que você consiga Exatamente. equilibrar esses 3 tripés. E tem a questão também do sonho, né? O Jonathan, ele é um cara forte, ele mostra. Não, eu vou quase comprar uma franquia. Ele consegue mostrar a vontade, a garra que ele tem e aonde ele enxerga o negócio. Pô, eu quero montar 1000 franquias até dezembro. E as Não, pessoas. é 100 franquias. 100 franquias. Essas pessoas que estão como colaboradores, eles enxergam ele como um líder foda. O cara que tá com bumba ali. Não adianta você falar, eu vou montar uma cultura foda. Mas você olha um empresário, desculpa, um bosta. É. Cara, cara não que só vai. manda, não vai, né? A pessoa não consegue enxergar um crescimento. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Essa empresa vai ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou ficar aqui do mesmo jeito. Exatamente. E tem muito. E não adianta você seguir o melhor código de cultura se o empresário, o founder, não tiver essa visão de crescimento Verdade. e mostrar pro Acredito. colaborador, fica aqui que você vai crescer. Verdade. E o cara que tá lá na sua empresa, ele tá vendo, tá crescendo. Sim. Não tá crescendo? Sim. Sim. 100 franquias até dezembro. O cara tá com 15. Cara, é uma meta muito É alto. punk, velho. Mas só que, cara, é gostoso fazer parte disso. Sim. De fazer parte dessa construção. Sim. Eu acho que o principal, cara, tipo, você deve ter errado. Sim. Talvez você deve ter errado de contratar as pessoas e essas pessoas vão aprender sozinho. Às vezes acontece, eu vejo muito empresário que contrata a pessoa, Amanda, e coloca a pessoa num lugar e, tipo, se vira. Ixi, tem um monte. É a maioria. É o meu. Isso é a maioria. Lá nesse E ponto eu aí, trabalho o muito. que acontece? A galera fica tudo perdida. Sim. O cara vai ver, cara, nada funciona mais na empresa dele. Porque não tem direcionamento. Sim. O meu ponto que eu errei foi o que a Amanda falou exatamente. Eu achava que só dinheiro é o suficiente. E não é. Pagava bem, só que faltava o resto. Faltava reconhecimento, às vezes. Faltava Feedback. outras coisas. Essas coisas. Alinhamento de expectativa. O meu era só dinheiro. Eu errei muito O nisso. quanto Nossa, que eu errei tenho demais. que entregar pra eu saber que eu tô fazendo bem o meu papel. Sim. Cara, tem Exatamente. muito colaborador que não sabe.
Muito. Exato. O dono não sabe o que, que a pessoa tem que entregar, a pessoa não sabe o que, que ela tem que entregar, ela nunca é reconhecida por isso, o dono fica sempre achando que o meu funcionário entrega pouco, Não, mas ele não sabe o que, que a pessoa precisa entregar. É um velho. monte de bola. Eu acho que é muita um- falta de comunicação. Daria outro podcast. Daí outro podcast. Você sabe que aqui a gente brinca o seguinte, quando a gente está na escola, e a Letícia, sua esposa, ela faz isso diariamente em sala de aula. A gente escreve no quadro tudo que vai acontecer naquele dia. Isso serve para tirar a ansiedade das crianças, porque aí as crianças sabem exatamente o que vai fazer. É uma coisa idiota, mas no teu colaborador, você tem escrito lá no teu quadro, aqui vai ter 100 franquias, aqui eu vou fazer tantos X negócios, aqui eu vou Perfeito. fazer X negócios. Meu, escreve numa folha de papel, gruda aqui na plano, né? parede, o Legal. plano. Coisa idiota, igualzinho de escola. Gruda aqui, isso aqui que é a nossa meta. E é isso aqui que a gente vai seguir. Esse é o plano. Sim. Você não precisa detalhar, porque não tem nem como, mas precisa saber. É o bendito do rumo, porque se você não souber Sim. para onde é que você quer chegar, qualquer caminho te leva. Exatamente. Então, qualquer ventinho que te dá, te derruba. Então, essa bendita dessa cultura era uma coisa que você já tinha. Sim. Porque você sabia o seu potencial, você sabia onde é que você queria chegar. E podia vir a tua esposa, teu pai, tua mãe, a mulher lá e falar assim, cara, não vai dar em nada. O sonho da minha mãe é eu comprar uma Kombi. Falando aqui que ela já sabe disso. Né? Sonho dela, que ela falou pra mim, compra uma Kombi e põe gente pra ter trabalhar na roça. É Aí o você vai ganhar turmeiro. dinheiro. Olha aí. O turmeiro, Ele é aquele como turmeiro. Era o sonho da minha mãe. O líder de... E aí, Mas é o máximo que ela conhecia. E aí tem até uma frase que marcou muito, Era o top que ela conhecia. Por isso que eu falo, a gente tem que expandir. Sim. Ela falava assim, põe o pé no chão, filho. Porque eu sempre fui muito sonhador. Põe o pé no chão, põe o pé no chão. E eu lembro um dia que ela falou isso na cozinha por último, que a gente brigou. Eu falei pra ela, pé no chão é galinha. Eu nasci pra ser águia, eu vou voar. É isso Se mesmo. for pra me pôr o pé no chão, eu sou galinha. O dia que eu pôr o pé no chão, você pode me chamar de galinha aqui em casa. Que eu nasci pra voar. Isso Vamos mesmo, é ver assim. arquétipo da águia, tá Muito vendo? fera, Cara, eu gostei dela. Você sabe, Jonas, que a gente tem uma mania de medir não só a nossa capacidade, mas a nossa empresa e tudo mais, de acordo com o ambiente em que a gente vive. Sim. Esse pessoal, o Joel J, fala bastante sobre isso, né? Então, assim, não meça pelo ambiente que você está. E eu acho que isso é uma das grandes lições do marketing digital, e me corrija se eu estiver errada. Mas o marketing digital te deu a oportunidade de você sair do seu ambiente. Sim. Se te deu a oportunidade de você sair da sua cidade. Então, vamos pegar uma cidadezinha bem pequenininha, que se você fosse trabalhar com marketing tradicional, que seja uma panfletagem, um outdoor, uma notícia na rádio, na televisão local, você entendeu? Você vai atingir só aquele público. O marketing digital, ele te permitiu alcançar outros lugares, te permitiu sair do seu ambiente. E sair do seu ambiente te faz com que, primeiro, você saia da sua zona de conforto, você deixe de saber o que eu estou enfrentando, né? O meu conforto, o meu público ali, ele tá me abrindo as portas. Então, ele vira um oceano. Ele te tira do seu ambiente. Então, e ele te obriga a olhar e falar, caraca, o que eu sabia aqui de empreendedor que era o must, era seu turmeiro. Porque é isso que a sua mãe conhece, porque é o ambiente que ela vive. Sim. Mas a partir do momento em que você abre isso, você fala, caraca, sabe onde que eu vi isso? O boom do marketing digital, eu acho importante a gente saber? Na campanha do Pablo Marçal. Sim. Não entendo muito de campanha política, então se eu falar alguma bobeira, vocês desculpam. Mas aí os caras tinham ali uma verba, que era a verba de campanha que vem dos partidos, Sim. e eram muitos milhões. Muitos milhões. E aí eles gastam esse dinheiro, esses milhões, eles gastaram a sua maioria com o marketing tradicional. O que é o marketing tradicional? Panfleto. Santinho, panfleto, tempo de televisão, e a televisão aberta, cartaz, outdoor, pode pôr outdoor? Alguns fazem. Outdoor. E aí vem um Pablo Marçal que não tinha R$1 Sim. dessa verba, né, de fundo eleitoral. Sim. E aí ele resolve fazer um negócio inteirinho no digital.
Sim. E aí você começa a ver o poder que você sair do analógico Ele mudou o mercado. Né? digital. E ele mudou o mercado. Ele mudou o mercado. Eu até acredito que ele entrou na eleição e não foi pra disputar, mas aí já é outra conversa política. Né? Eu acho que ele tá fazendo marketing pro Instagram mesmo. Mas ele mostrou o poder do bendito do digital. Até uma coisa curiosa que você falou aí da questão da cidade, de dar mais oportunidade pra gente, que é você falando que acabou de me ver na mente agora, que eu acho que eu tenho mais seguidor no Instagram do que tem habitante na minha cidade. Então, olha pra você ver como é que é curioso o negócio. No meu Instagram tem mais gente do que eu posso alcançar na minha cidade, às vezes, pra entregar papel e tudo mais. E aí, uma pergunta, né, vendo em marketing mesmo. O pessoal acha que marketing digital é Instagram, Facebook e Google. Certo. O que é um marketing digital de verdade? O marketing digital... Onde ele chega? Sim, o marketing digital, ele é ele é como se fosse uma árvore. Então, o marketing digital é só o tronco. Então, tem vários galhos. Então, no marketing digital, você pode ir lá vender e-book, fazer tráfego pago, e um social media, editor de vídeo. Talvez é uma das profissões que mais cresceu e é a que está mais crescendo agora. Ela cresce mais do que gestão de tráfego. Então, marketing digital, para mim, é qualquer negócio em que você oferece e alguém pode pagar por isso. Isso, para mim, é um marketing digital, é negócio digital. Então, é site... Aí vem tudo que a gente já conhece, né? Até se a gente for tentar ir em todas as plataformas, todas as redes sociais que existem, a gente não consegue. Não dá, você tem que posicionar. Porque todo mundo acha que só tem Instagram, Facebook... Ó, tem TikTok. E TikTok. Pra você que quer vender para o público mais jovem, TikTok. Tem um Pinterest. Pinterest é mais para design, excelente. Temos lá LinkedIn. LinkedIn é lugar de você... Mentoria, que a gente estava até conversando aqui no começo. Aonde você prospecta? LinkedIn. Porque o LinkedIn é um posicionamento mais profissional, só tem empresário lá. Só que você tem que saber como cada plataforma age. O LinkedIn mesmo, se você postar lá alguma coisa, vamos pôr, no sábado e no domingo, provavelmente não vai ter demanda. Aonde você vai ter demanda ali no LinkedIn? É os horários que o empresário está almoçando. Às vezes ele está no tempinho. São canais, né? Eu falo que a panfletagem que era entregue mão a mão, agora você entrega ela na internet. Só que na onde seu cliente está? Seu cliente está no TikTok? Seu cliente está no Instagram? Seu cliente está no Facebook? Hoje seu cliente está no LinkedIn? Né? Às vezes o seu cliente está no LinkedIn. E você está pagando panfletagem online no Instagram. Você está desperdiçando panfleto. Sim. E aí que é importante você ter um profissional que vai entender para onde é que tem que caminhar o Que é teu o negócio. estudo de persona, né? O marketing digital é para todo mundo? É para todo mundo. Qualquer um? Qualquer um. Qualquer um que queira aprender, né? Não, Quer qualquer dedicar. meu negócio. Para qualquer negócio? É para qualquer negócio. Marketing digital é para qualquer negócio, qualquer nicho. E eu falo por experiência própria, que até nessas demandas que a gente tem, é empreendedor de tudo. Se o seu cliente usa as redes sociais, o tráfego pago é para você. Isso. Se ele tiver alguma presença digital, nem precisa ter rede social. Se tiver um site, a gente consegue fazer dinheiro no digital. Então serve para qualquer negócio, absolutamente qualquer negócio. E até chega cliente lá com um nicho específico. Né, também. Fora esse nicho, mas... Me fala um nicho específico. Minha Agora fiquei curioso. Às vezes tem um nicho muito específico, lá de botelhos, né? Tem gente, por exemplo, que vende só tampa de Tupperware. Olha pra você ver como é que é um nicho ultra específico. Só tampa. Então você tem uma, vasilha. Meu, que cara inteligente. É só a tampa, entende? Porque aí a pessoa perde a tampa da vasilha quadrada. Ele pega lá a medida. E como que você segmenta um público? Feminino. Qual que é? Aí é geral, né? Mulher. Então, aí você faz teste. Quando você vai fazer tráfego pago, a primeira coisa que você faz é teste. Então, geralmente, você faz uma campanha com 6 públicos. Tudo feminino. Então, você pega lá, jovem, mulher que tem só iPhone, dona de casa, mulher que interessa por vasilha, por exemplo. Aí você cria... Você sabe que é caro pra caramba. Então, o cara vem pra tanto. Eu não entendi. Porque é tipo assim... Imagina tanto que a mãe dele não deve ter zoado, ele xingado, ele deve ter apanhado pra caramba. Isso aí, ó, foi numa dor. Não foi no amor, foi na dor. Porque até as mulheres perdem muito. Não, o basta é a segmentação, né, cara? Você conseguir entregar o anúncio pra quem até vamos pegar um caso de uma aqui. tampa de Tupperware, né? Que eu fiz eu tenho mais 60 cursos no digital. Então, quando a gente quando eu fui estudar 70 cursos? E tem tá mais de tudo 60. dentro do Leoft. Os cursos? É outro business. Não, que eu estudei. Esse é outro nicho. Eu tenho 8 cursos que eu gravei, que eu tenho para vender para as pessoas. Entendi. Eu tenho 8. Só que eu estudei mais de 60. Entendi. Você estudou mais de 60. Aí quando eu fui aprofundar no drop, o cara, quando ele vai ensinar drop lá, ele ensina a gente a pegar um produto específico.
Por exemplo, ele falou que ele fez mais de 2 milhões por mês com cartucho de impressora. Nossa. Só vendia cartucho, nada mais. São E 4 você tem algum case de algum produto seu que você colocou, montou e bum, vendeu muito? De produto digital? Infoproduto. Isso. Infoproduto? O que mais vendeu, eu tenho um produto que é o meu carro-chefe, ele custa R$ 9,90 por mês, que a gente chama ela de Leoftflix, que é a Netflix do marketing digital. Uhum. Então a pessoa entra lá e ela aprende design, tráfego pago, social E media. custa R$ 9,90? Por mês. R$ 9,90 por mês. É uma assinatura. É uma assinatura. Quantos alunos E você a gente tem? já tá lá tá chegando a 1.000 e pouco. Caramba. Só que a gente tá escalando agora. A gente tá começando a escalar agora, a gente começou recente. E 9,90 não dói. E deve ter umas 300 aulas lá, mais ou menos já. E a gente tá aumentando mais, então a gente tá aumentando Porque se demais. você conseguiu criar essa cultura e essa expertise de treinar uma pessoa do zero, você tem muito mais conhecimento, às vezes, educacional, e é um nicho que é bacana ser explorado, que às vezes você ir para a franquia. Ou você fala, não, caraca, eu consigo fazer as duas coisas, você Meu, entendeu? tá. Assim, o marketing digital hoje inovou e eu tô dando até aqui a cereja do bolo para quem quiser. Marketing digital hoje começa com produto barato, é escada de valor, é funil. Então você vende um produto barato, do meu produto barato, o cara entra lá pagando R$ 9,90, aí ele já tem acesso a um curso de 200, de 200 ele tem um curso de 400, de 400 ele pode adquirir de 3 mil. Mas aí você tem que ser ele muito vira bom no franqueado. de É porque 9,90 pra você a querer. pessoa não tá pronta para comprar um produto high ticket, né? Aí ela compra um de entrada, ela vai subir no nível de consciência e vai querendo mais. O 9,90, vamos falar assim, ó, você tá vendendo lá, por exemplo, como fazer a unha perfeitamente em casa, sem precisar ir na manicure. Quanto custa esse produto? R$ 9,90. Qualquer mulher pode comprar. Então ela compra por impulsão. O mercado brasileiro é um dos melhores Baratinho, né, mercados. cara? R$ 9,90 não vai perder nada, não vai morrer, e ela pode economizar. Agora vamos falar de copy. Se eu vendo isso, eu falo pra mulher assim, ó, economize mais de R$ 3.000 que você gasta na manicure comprando um produto por R$ 9,90. Acabou. Ela falou, que é isso? Eu vou economizar 3 mil na manicure por R$ 9,90? Na verdade, vou ela comprar. fala, nossa, eu nem sabia que eu gastava. Então, mas aí você faz lá uma VSL, um vídeo de vendas, a pessoa vai lá e compra, Perfeito. vai embora. Só que aí você escala o Brasil inteiro. E aí quando você vende 10 mil, 100 mil, 1 milhão... Muito bom. Então, assim, se a gente fosse te perguntar, um livro que você indica, aí você fala, não indico o livro, indico o Leoftflix, que é pra você... Eu ia perguntar para você Um livro? um livro que você leu que ajudou muito na Um construção. livro, um curso, do alguma... marketing digital? Não, um Ou livro qualquer que área? ajudou você. Meu, o livro que me desbloqueou na minha vida com 12 anos, que a gente contou a história aqui, é o Pai Rico, Pai Pobre. Pai rico, pai Esse pobre. livro é muito legal. Ele é muito bom. Ele, pra mim, foi o divisor de águas. Esse livro é Porque muito quando a bacana. gente aprende lá a questão do passivo e ativo, e a questão do Corrida dos Ratos, que ó, é aquilo lá desbloqueia o empreendedor. Então, para quem quer começar a empreender, eu indico esse. Perfeito. E os outros é o Geração de Valor, né, do Flávio Augusto. Muito bom. São muito bons também para desbloquear isso, para quem está começando. De livros são esses. Muito bom. Muito legal. Me fala um pouquinho, você falou que até o final do ano 1.000 franquias, mas qual que é a sua visão sem franquias? Sem franquias. De novo. Qual Você que é a está sua visão de profetizando futuro? Eu tô achando melhor você mudar pra 1.000, viu? Ah, não, já tá Muda ali pra meta, 1.000. né? Já agora que você estiver voltando lá para Boteiros, no caminho. Acho que essa é a pergunta, né? Não, a pergunta é, qual que é a sua visão de futuro com a Leoft? Tipo, cara, eu quero abrir IPO na bolsa. Certo. Me conta qual é o... Ó, a Leoft, ela já tem um ecossistema que está sendo implantado agora, fora essa questão da franquia. Então, tem outros negócios ali vinculados a esse ecossistema. Então, a gente está falando da Leoftflix aqui desse produto, a gente está falando de por exemplo, um departamento de BPO financeiro. Então, a Leoft é maior do que a gente está conversando aqui. Não é só marketing. Ela é várias coisas. Ela é automação, ela é contabilidade, ela é BPO, ela é várias coisas. Eu estou criando esse ecossistema já faz um tempo. Mas a minha visão para a Leoft em si, para o mercado, é franquear o máximo que eu conseguir. Então, a gente está falando aí de mais de 500 empresas, 500 franquias. 1.000. Vamos pegar 1.000. Vamos pegar 1.000. Que já é bastante coisa, né? É muita coisa. Para o futuro dela, eu vou tentar identificar meus filhos, que eu tenho 2 filhos, mas são pequenos. O Caio tem 5 aninhos ali, vai fazer 5, a Isa minha esposa está grávida. Né? Ama minha família, mas eu vou ver se isso é para eles no futuro. Eu vou tentar preparar eles para continuar. Então mas você não pensa em fazer um EST, vender ou abrir um IPO? Penso até em fazer a expansão ali, mas se caso eu identificar que se eles têm vocação para essa área, eu penso em passar a liderança da empresa, de passar o bastão para eles. Aí eles não vão ser herdeiros, eles vão ser
E que o que a gente brinca, eu falo que a gente não é herdeiro, que a gente não é substituto, como que fala? Sucessor. Sucessor. Se eu identificar isso até os 20 ali, eles não têm... Eu vou vender a empresa. A empresa foi feita para vender. Ela foi feita... O objetivo principal da Layoff é vender. Um dia ela vai ser vendida. Mas isso não é Só ruim, isso é uma visão boa de empreendedor, sabe? Você não tem esse ego de falar, é meu, vai morrer comigo. E vai A Layoff, desde o dia que ela foi criada, 10 anos atrás, ela foi feita para ser vendida. Ela é feita para ser vendida. Ela só não vai ser vendida se o meu filho e minha filha, ao crescerem, me provar o contrário. Denner Liefert, fica de olho aí, cara. Compra agora que é mais barato. E quando crescer, vai virar um dinossauro. Vai ficar caro. Até eles quiserem comprar, tamo aí, né? É para negócio. Se alguém fizer uma oferta hoje, eu vendo hoje. Não sou apegado, não. Sou para negócio mesmo. Tá certo. Muito bom. Beleza? Quem quiser te achar nas redes sociais? Jonathan Leofid. A gente colocou lá, é tudo com I-L-O-L-E-O-F-I-D-I. Jonathan Leofid. Já vai me achar em tudo. No Instagram, LinkedIn, TikTok, qualquer lugar. Quem quiser uma franquia tua, tem um Linktree lá no Instagram. Isso, tem os links lá. É fácil de me encontrar. Não sou totalmente inacessível, não. Mas principalmente Hoje. na franquia, se quiser falar. Hoje você é inacessível. Hoje é mais difícil falar comigo. Não. Até a gente estava falando sobre isso. Hoje você é acessível, ou não? Para cliente, assim, chegar e falar comigo e eu responder? É demorado? É demorado? Vou perguntar. É demorado, Felipe? Não é fácil falar comigo, não. Tem que fazer igual aqui a gente compartilha a agenda. Eu compartilho minha agenda. A pessoa fala, quer falar comigo? Eu falei assim, eu tô compartilhando minha agenda aí, acha um buraco, qual é o teu nome. O pessoal me chama muito no Instagram para fechar serviços, principalmente eu mando tudo pro comercial. Então hoje lá na Layoff eu só trabalho com suporte e ajuda do time, parte cultural e lançamento. Perfeito. Então um cara que quer lançar o curso no digital e é um cara que já tá pensando ali do 6 em 7, da Érico Rocha, aquele negócio, aí ele consegue falar comigo. Fora isso, é R$500 a hora de consultoria para falar comigo. Então hoje não é tão fácil assim. Hoje consegue. É muito mais do que um dia de pão de café. Né? Hoje até essa questão do lançamento mesmo, o pessoal me paga R$6.000. Para você estruturar tudo. Mais uma porcentagem nas vendas. Então hoje meu preço hoje, eu acho que vai mudar logo. Mas é R$6.000 mais 30% do faturamento. Então, se ele fizer 1 milhão, ele me dá 300 mil. E aí você estrutura toda a esteira. Eu faço tudo. Tudo na parte de marketing que ele precisar para as vendas. Do funil, do tráfego, da copy, do site, tudo. Tudo. Ele só descansa. Ele só precisa me entregar o curso, o material. E os criativos, né, que a gente fala de vídeo. Perfeito. O resto daí eu faço. A edição de vídeo, imagem, tudo. Muito bom. Ô Jonathan, e se fosse ensinar alguém uma coisa só, sabe? Que a gente fala assim, aquela merda que deu na minha vida, né? Você falou da parte da cultura, mas se eu tivesse que dar uma dica, alguma coisa assim, baseado num que vai desbloquear, cagaço né? teu que você passou, você fala, puta merda, onde é que eu tava? Isso aqui, quase que eu não sobrevivi. Sim. O que você falaria para esse empresário? Eu falo para o empresário se apegar à fé mesmo. A fé é o ponto principal. E a gente está falando de fé aqui não só de fé religiosa. A gente está falando de fé no negócio, de propósito. Fé no propósito, fé em si mesmo, fé que vai dar certo. Porque independente, muita coisa vai dar errado. Até hoje as coisas dão errado para mim ainda. Eu não sou... Não é errado. É experiência. É, isso. Só que assim, a fé vai fazer a pessoa ficar firme. Aconteceu alguma coisa errada? Tudo bem, bate a poeira. Eu falo muito isso lá na empresa, eles ouvem muito isso. Galera, agora é só bater a poeira e vamos embora. E vão pra cima. Então a fé é o ponto principal pra mim, na minha visão. E aí quem acredita em Deus vai em Deus, quem acredita em si próprio, quem não acredita em Deus é ateu, fé em si próprio e por aí vai. Mas a palavra é fé. É isso que vai dar resistência, resiliência, acreditar que você vai dar um futuro melhor pra família, um futuro melhor pros colaboradores. Hoje eu tenho um colaborador como se fosse filho mesmo, mas o pensamento principal, mas a fé é o que move qualquer negócio. Acreditou, vai dar certo. Independente de como. E é igual a gente falou aqui. A resposta é só como. Não me importa como e quando, que é o difícil. Mas que vai dar certo, vai. Então, quando? A gente não sabe. Então, é a fé. Um dia vai chegar. Pode ser que vai ser muito rápido, pode ser que vai ser um pouco mais demorado. Agora, não tem como dar errado para quem acorda mais cedo que os outros e fica até mais tarde do que todo mundo.
Não tem como dar errado. Para mim, essa hipótese não existe. Ou seja, esse negócio de corpo mole, de trabalhar pouco, querendo muito resultado. Não existe negócio. Isso também é só coisinha de internet, né? Coach. Para mim, a questão é acordar mais cedo e dormir mais tarde mesmo. Não, Isso mas aí aí é a qualquer ideia coisa. é daqui a pouco você começar a trabalhar, para os outros trabalharem para você. Sim. E aí você poder, né, levar a porque Letícia. quando a gente que fala- agora que a Letícia acredita em você, né? É que quando a gente fala na construção de um negócio, cara, é doído, é sofrido, você tem que trabalhar. Pra você chegar até o nível que você tá hoje, cara, você ralou pra caramba, você tem que trabalhar 12, 13, 16. Posso revelar um segredo Mas é que maior? agora não é mais trabalhar, é porque é gostoso. Exato. É, Não, isso- mas, cara, no início dói. Dói, No mas- início é difícil, sabe? Pra você chegar numa situação mais confortável, hoje tá mais confortável Sim. pra você. E tem um segredo maior, assim, que é a questão do preço a se pagar para dar. O preço do sucesso é alto. Só que a gente só percebe quando tá lá. Então é assim, é algum sacrifício que tem que fazer. Hoje eu tenho tempo, eu posso acordar a hora que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso comprar o que eu quiser. Só que tem sacrifícios grandes, tem final de semana que eu não posso passar com a minha família, porque eu tenho que fazer alguma coisinha importante. E aí a gente tá falando, talvez ir no podcast, talvez fazer uma viagem para network e por aí vai. O Benchimol fala isso, que todos querem ter sucesso, mas ninguém quer a dor do sucesso. Mas é né, muito cara? bom, vale a pena. Mas dói. Mas é aquela dor da academia. É gostoso. Não, mas aí é a outra cabeça que a aquela gente dorzinha tem. da academia. Aí a gente falou. Você tem que assistir o podcast do Francisco Kelman. Logo, logo. Vou colocar ele no ar semana que vem. Isso mesmo. Semana que vem. Muito bom. Amanda, fala um pouquinho como funciona para eu gravar um podcast, para quem quiser gravar um podcast aqui com toda essa estrutura. Meu filho, tá muito fácil. Acha lá no Instagram, na rede social, escreve Soicast. Só entrar em contato com, né? Chama lá a gente lá pelo Instagram mesmo. E aí você tem toda uma estrutura de podcast que você pode vir aqui. Aproveitando, nós estamos em Poços de Caldas, Minas Gerais. E a gente atende aí quem quiser vir aqui gravar. Já aproveita e Fique à toma um vontade. café, né? Com Maravilhoso. certeza. Ixi, o café. Aí eu vou falar do café, pessoal daqui da região. Arte Café conhece, pessoal, tem certeza que conhece, né? Já vem conhecer o estúdio, já passa para tomar um cafezinho. Muito bom. E o empresário que está querendo crescer, destravar o crescimento da empresa. Eu estou aqui. Nossa, eu falei tudo errado. Agora depois eu corto e eu arrumo isso. E para você, empresário que está travado na sua empresa, não consegue escalar o seu negócio. Se você quiser, vou deixar um link também nesse vídeo desse podcast, também do podcast, tá? Do Soicast, para você, para a gente bater um papo de uma sessão estratégica de 1 hora. Eu tô dando para você de brinde 1 hora de uma sessão estratégica onde eu vou fazer uma análise da sua empresa. Eu vou mapear todos os principais gargalos e junto com você eu vou estruturar um plano de ação para você ter um crescimento acelerado ainda em 2025. Então é só clicar no link para você agendar essa sessão estratégica. É isso. Quer deixar algum recado? Não, só agradecer vocês mesmos pelo convite. Fiquei feliz aí com o bate-papo. Desejar o maior gostou? sucesso do mundo. Gostei, pô. Eu gosto de falar isso, que é um assunto que me interessa muito. É gostoso, É né? gostoso. Eu A gente falo. precisa compartilhar essa mensagem porque o exemplo arrasta. Sim. E você é um exemplo hoje que tenho certeza que vai Obrigado. desbloquear muitas pessoas a Obrigado. trilhar um caminho da prosperidade também. Obrigado. É o meu desejo, meu propósito é esse, mas é mais agradecer vocês mesmo pela proposta e desejar o maior sucesso do mundo. E quando vocês quiserem, estou aqui à disposição. Até ajudar aí com a questão de podcast e tudo mais. Mas estamos juntos, viu? Desejo o maior sucesso do mundo para vocês aí. Meu recado é só sucesso mesmo. E a iniciativa, né? De não parar. Exatamente. Não pare. Não pare, não pare. Como diz a Dolly do Nemo, continue a nadar. Continue. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que ficou até agora curtindo. Espero que você tenha aprendido muito, que nesse episódio saiu insights poderosos para você aplicar no seu negócio. E olha só, você aprendeu sobre marketing digital, Sobre franquias. sobre franquia, Sobre não desistir. não desistir, Sobre as merdas, sobre rede de apoio. Sobre que o não precisa vocabulário. de rede de apoio, nada. o vocabulário do interior, né? Exatamente. Cara, isso aqui a gente é um espetáculo, né? Com certeza. Então é isso. Até o próximo. Isso ninguém te ensina. Ninguém te ensina. Beijo Obrigado. pra vocês. Tchau, tchau.